Bom, boa noite. Dado o tempo aí de tolerância habitual da nossa rotina, dos nossos eventos, agradecendo aí mais uma vez aos 149 pessoas até o momento, fazendo o registro e agradecendo a presença do ex-deputado federal e ex-vice-governador Lelo Coimbra do Espírito Santo, Luzia Toledo, deputado São João de Meriti, gato. O Enio, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, no estado de Goiânia, a Heloísa, no estado de Minas Gerais, o Murilo Cavalcante. Estamos aí com o Nestor Neto, presidente do Núcleo Afro, do MDB. Me parece também que, pelo que eu vi aqui, o nosso ex-governador Paulo Afonso, acho que está presente também, de Santa Catarina, o que é muito legal aí para nós. E hoje nós vamos ter o Pedro Cezé vai ter até 50 minutos. As pessoas que se interessarem em fazer qualquer tipo de pergunta, observação, usa o chat para fazer o seu registro, o seu comentário e a sua demanda das suas dúvidas e perguntas. Anunciando também que amanhã, só para que a gente fique acompanhando no mesmo segmento, nós temos aí amanhã, por um mundo melhor, as comemorações dos 90 anos de Nelson Mandela. A fundação que leva o seu nome realizou um ato com a presença de artistas, celebridades na luta por um mundo melhor. Aquilo que seria mais uma comemoração se tornou um símbolo das atividades do Mandela Day, como forma de prestar internacionalmente homenagem ao grande ícone da luta da reconciliação entre negros e brancos na África do Sul. O evento foi celebrado nas cidades de Londres, Nova York, Londres, Inglaterra, Nova York, Estados Unidos, Madrid, Espanha, Lisboa, Portugal e África do Sul, entre outros países. Nelson Mandela, nascido em 18 de julho, ou seja, amanhã comemora mais uma passagem, foi advogado e presidente da África do Sul, principal representante do movimento anti-apartheid, considerado pelo povo um guerreiro da luta da liberdade. Da etnia Xhosa, nasceu num pequeno vilarejo de Kunu, vestido de um tatá, na região de Trasque. Aos 7 anos, tornou-se o primeiro membro da família ao frequentar a escola, onde lhe foi dado o nome inglês de Nelson. Como um jovem estudante de direito, se envolveu na oposição ao regime do apartheid, que negava aos negros, maioria da população, direitos políticos, sociais e econômicos. Com as eleições de 1948 e a vitória do Partido Nacional, que apoiava a política da segregação racial, Mandela tornou-se mais ativo no Congresso Nacional. E divulgou a Carta da Liberdade em 1955, no Congresso do Povo, um documento contendo um programa fundamental para a causa do apartheid. O Comitê de Articulação de Política Antirracista retoma as suas atividades, mantendo e renovando parcerias que são fundamentais para o êxito dos nossos propósitos. Os membros do comitê são Fundação Ulisses Guimarães, Sociedade Beneficente Cultural e Recreativa Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro. A Impulsiona Associação de Mulheres Empreendedoras Sociais e a Sociedade Beneficente da Cultura Bambas da Orgia, assim como todas as entidades juntas entraram na campanha 46664, contribuindo para a construção de uma sociedade que busca alternativas sociais como a pobreza e a falta de oportunidade. Inspirados no legado de quem passou anos de sua vida lutando por igualdade, verdade, liberdade, direitos humanos e democracia, o Mandela Day chama pessoas de todo o planeta para doarem pelo menos 67 minutos de suas vidas por um bem social e assim marcar a diferença no contexto global. Diretoria Executiva, Clóvis André, da Fundação Ulisses Guimarães, membros titulados, Viviane Silva, da Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro, Karen Santos, Impulsiona, Associação de Mulheres Empreendedoras Sociais
e Dori Macedo Bambas da Algia. É um registro que fica feito aí a todos os presentes e agora com 169 participantes da nossa palestra de hoje. Temos aí o prazer e a oportunidade de receber o Preto Zezé, uma indicação dos nossos amigos Heron, Rosângela e Kilver, todos do Ceará, e acho que não só ele esses três, mas como todo o pessoal do Ceará, e nós estamos muito satisfeitos em recebê-lo aqui, Preto Zezé. É presidente global da Central Única das Favelas, CUFA, e fundador do Laboratório de Inovação Social. Esse é um pequeno resumo, só lembrando a você, Preto Zezé, que todos os nossos convites distribuídos pelo Brasil em todos os estados foram um resumo do seu currículo. Então, todos têm conhecimento da sua atuação, da sua biografia, da sua forma como ativista, como uma pessoa muito positiva com relação aos nossos problemas sociais. Os cumprimentos já foram dados por várias pessoas que estão aqui presentes. Eu vou pedir só o nosso presidente Nestor, que é o presidente do Núcleo Afro do MDB no Brasil, que dê uma saudação a todos os presentes, bem pontual, para que a gente possa iniciar o nosso evento de hoje. Nestor, é com você. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso querido amigo Preto Zezé, o qual tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente no ano passado, apresentada por a nossa queridíssima amiga Kilvia, sempre militante aí das causas da juventude, enfim. Dizer a todos da importância dessa fala de Zezé e também, sem sombra de dúvida, o momento que o mundo atravessa e esses 2 meses aí de grandes atos pelo mundo em defesa do povo negro. Acho que Zezé representa a todos nós na sua construção de articulação política global e, sem sombra de dúvida, nós do MDB Afro nos sentimos extremamente felizes por tê-lo hoje aqui nessa ação articulada com a Fundação Luiz Guimarães, que faz um trabalho. Fechou, Nestor? Nestor? Oi. Fechou? Estava desligado, foi? Estava desligado. Então eu pensei que estava ligado. Então, boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui com o Preto Zezé, essa figura importante da luta do movimento social mundial. Tive o privilégio de conhecê-lo ano passado, apresentado pela Kilvia, nossa amiga do MDB, que faz um trabalho muito bacana pela juventude e pelos outros movimentos. Dizer da grandeza desse momento, Chico, a fundação que sai na frente com a capacidade de poder reunir quadros importantíssimos e temas de extrema relevância para a articulação da sociedade. Preto Zezé, que hoje traz um diálogo que há poucos dias o mundo inteiro estava em efervescência política, abordando a questão da importância dos negros e, sobretudo, a luta contra essa questão do racismo, a questão do genocídio da população negra. Infelizmente, não estou conseguindo ouvir. Nós do MDB Afro nos sentimos extremamente representados e muito felizes com a acolhida do convite que Preto Zezé fez, atendendo um chamado da FUNG e de todos que aqui efetivamente estão presentes. Aproveitando para convocar e convidar a todos para um grande lançamento, Preto Zezé, de um programa que é considerado, que tem o nome de Vidas Negras Importam, onde nós vamos estar desenvolvendo toda uma estrutura de articulação para que toda a política pública voltada para a comunidade negra esteja lembrada em todos os municípios do Brasil, representado pelas candidaturas de vereador e de prefeito do MDB. O lançamento vai ser na próxima terça-feira, às 19h, a qual a gente quer convidar já todo mundo, e você é uma figura importante nessa construção desse debate. Quero encerrar pedindo ao nosso amigo Heron, que é seu colega aí de Estado,
para poder terminar essa fala nossa do MDB Afro. Um abraço a Chico, parabenizar a FUNG por mais um tema que engrandece e, sem sombra de dúvida, traz muito conhecimento, porque Preto Zezé é um cara com uma capacidade de diálogo e de interação na sociedade formidável. Um abraço, Preto Zezé, a todos. Heron, conclua aí. Boa noite a todos e todas. Nestor já falou bastante, para mim não me alongar, dizer que eu particularmente admiro muito o Preto e a CUFA, né, e que sem a CUFA no Brasil, nesse período de pandemia, as pessoas teriam tido um destino diferente, né, nas comunidades, pelas ações que a CUFA fez muita diferença em todo o Brasil. Então, só agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui conosco. Sou um grande fã seu, Preto. Boa noite. Ok, então, feitos os cumprimentos, eu faço a primeira pergunta a você, Preto Zezé, e logo após a sua resposta, você inicia a sua palestra, a sua fala, nós vamos registrando, e a nossa pergunta, ela vem no sentido de qual é a sua avaliação de uma fundação, que você sabe que as fundações elas têm as suas ligações com o partido, e qual é a sua avaliação da Fundação Ulisses Guimarães, está promovendo, vem promovendo e continuará promovendo o tipo de palestras que levam conhecimento não só aos filiados do MDB, mas toda a sociedade brasileira. Nós temos hoje representação de todos os estados brasileiros que estão aqui hoje nesse encontro que você faz presente. Nós gostaríamos de saber qual a sua avaliação desse modo e esse objetivo da Fundação em conversar com a sociedade, levando conhecimento. Depois dessa pergunta, você fica direto aí com a sua palestra. Boa noite e obrigado. Obrigado, Nato. Na sua pessoa, eu já cumprimento todos os meus companheiros, homens aqui que estão nesse Zoom, na pessoa das minhas amigas queridas conterrâneas do Ceará, Kilvia e Rosângela, que são amigas mais próximas, mas o resto que não é mais próximo não é menos amigo. Agradecer e cumprimentar as mulheres, que tem sido fundamental nesse momento a contribuição das mulheres para a luta, o protagonismo. Tudo bem? Tá legal. Fica sempre reparando o seu fone. Eu vou sempre desligando, as pessoas estão entrando, não estão desligando, eu vou desligo todo mundo. E aí fica de olho no seu, que aí, se tiver sensor, eu vou te avisando. Ok. Pode ligar o seu. Deixa registrado aqui o meu agradecimento a esse momento. Eu acho que é um momento em que, já entrando na importância da Fundação, primeiro o nome do Ulisses Guimarães, que retorna para nós uma responsabilidade muito grande a todos os democratas, a todos que lutam por um país justo, igualitário. Ulisses Guimarães, que é o símbolo da nossa Carta Maior, da nossa Constituição, que garantiu, né, direitos constitucionais para a maioria da população. E, nesse momento, é importante retomar e afirmar esses direitos, porque eu estou vendo um grande movimento que eu considero, inclusive, positivo pela democracia no Brasil, mas e também da solidariedade, a gente que está na linha de frente está vendo isso, e que a gente faz também um alerta e um adendo em que está lutando por essa democracia e também está sintonizando a solidariedade, não está desvinculado da gente lutar junto contra essa agenda econômica autoritária que está desmontando o país. Então, lembrar do Dr. Ulisses hoje é importante para trazer essa memória. Do ponto de vista da Fundação, eu acho que é um movimento importante porque nós temos, de 2013, um divórcio muito grande de grande parte da população da política. Nós temos uma criminalização do fazer político muito prejudicial, e isso não tem nada a ver em ser conivente com os erros ou os crimes de corrupção que foram cometidos por... Aí acho que a maioria dos partidos tem esse problema, mas eu acho que uma sociedade que se preza, ela tem que ter os seus partidos fortes, e a democracia, os problemas da democracia, a gente só vai resolver com mais democracia e não com menos. Então, quando uma fundação ela começa a procurar se reconectar, sintonizar e se atualizar com o que está acontecendo na sociedade, isso tem que ser visto com bons olhos. E, por último, eu acho que o grande ganho disso aqui é todos nós estarmos desprendidos de que alguém tem uma receita perfeita
ou alguém tem uma verdade absoluta, mas a gente poder caminhar num rumo em que a gente tenha paciência com as nossas diferenças, a gente tenha bastante tranquilidade com até os pontos que são oposições entre nós, mas que a gente tenha uma centralidade, um esforço enorme. Acho que talvez o nosso caminhar, né, em torno de uma agenda que seja comum, porque a sociedade brasileira precisa. Hoje nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que estão literalmente passando por dificuldades enormes e que têm no seu horizonte de preocupação saúde, dinheiro no bolso e comida na mesa. Pra vocês terem ideia, hoje a maioria da população está sendo contra a reabertura dos comércios, tem estudos, inclusive, das empresas, e quando você vai para cinemas e teatros, o número sobe para 86%, nós temos mais de 522 mil empresas quebradas no Brasil, fechadas literalmente, né? Hoje, mais de 10 brasileiros, 7 estão reduzindo seus gastos com a pandemia, e aí a insegurança relativa à renda, ao futuro, né? É muito grande. Então, você tem um medo enorme aí, de mais de 30% de pessoas estão com medo, realmente, porque estão perdendo renda. Hoje, e aí a recuperação é um problema muito sério, e aí já caminhando para dentro da CUFA, mas eu queria dar mais outro dado, que já tem apenas 18% das pequenas e médias empresas estão tendo pedido de crédito aprovado, porque a dificuldade é muito grande. Inclusive, uma medida provisória do governo federal, muito ruim, por sinal, ela abdica, né, abole mais ainda tributos para os bancos que já estão com muito dinheiro, mas que não facilitam o acesso à micro e pequena empresa nesse aspecto. Eu pego esse aspecto da micro e pequena empresa porque nós estamos discutindo o Covid e a CUFA ela não chegou agora porque tem um Covid. Talvez ela ganhou mais evidência pelo tamanho que a gente pela capilaridade que a gente tem em territórios que muitas vezes o Estado não chega, pelo foco que a gente chega a pessoas que mais precisam, né, os grupos mais vulneráveis, e a gente acabou tendo também que fazer a nossa reversão de atuação, porque o Covid, antes de virar um problema de saúde grave, como é hoje é um dia muito sério para o Brasil, hoje é dia 17 de julho, foi no dia 17 de março que morreu a primeira pessoa de Covid, e hoje é 17 de julho, e nós temos até agora, até o último plantão, que vai sair agora, deve ter saído às 20 horas, nós temos 76.822 pessoas que perderam a vida devido ao coronavírus. Isso eu não estou falando dos subnotificados, eu não estou falando dos outros que a gente não conseguiu notificar, né? Então, isso é um quadro muito grave e torna ainda a situação que cobra mais responsabilidade e compromisso com os democratas desse país. A CUFA, ela nasceu há mais de 2 décadas, tem 22 anos, ela hoje está nos 26 estados do Distrito Federal, surgiu no Rio de Janeiro, a partir do Celso Ataíde, é o fundador, né, na Cidade de Deus, e hoje está também em 17 países. A minha trajetória na CUFA começou em 2002 para 2003, eu acho que a CUFA do Ceará foi a terceira no Brasil a surgir. Em 2012 eu assumi a CUFA nacional, né, eu sou de Fortaleza, Ceará, e a minha trajetória até entrar na CUFA ela foi muito parecida com a trajetória padrão de todo menino nascido e criado na favela, que é ter o dilema entre escolher entre estudar e trabalhar. E, infelizmente, na favela, a gente é pressionado culturalmente. Existe isso, né, esse ganho na favela de que as crianças tendem a assumir responsabilidade de adultos e você tem que muito cedo sair na rua para arrumar um dinheiro, porque as notas azuis que você traz da escola, elas não têm o mesmo papel e o mesmo impacto das notas de dinheiro. Infelizmente, eu tive esse processo também de ir para a rua. Comecei muito cedo, com 12, 13 anos, fui lavar carro na rua. Tive uma sorte, porque muitos dos meus amigos desse processo morreram, outros estão presos, a grande maioria, infelizmente, não está mais com a gente. E eu faço parte de uma geração de sobreviventes. E aí a CUFA, voltando para 2012, quando eu assumo a presidência do MVBio, a gente surgiu no sentido de organizar o discurso das favelas, de formar liderança nesses territórios e promover uma agenda positiva, no sentido de fazer com que os desejos e as ânsias e as demandas da favela dialoguem com o poder público e o poder privado. Hoje, a gente montou uma rede de logística no país inteiro, conectando mais de 5 mil favelas do Brasil, os 26 estados e mais do Distrito Federal. Hoje estamos mais de 442 cidades, já atendemos mais de 3,5 milhões de pessoas no Brasil, a maioria mulheres, mães solteiras,
com esse programa aqui, ó, Mães da Favela, porque com o Covid, apesar da favela ser mais sacrificada, as mulheres serão as mais prejudicadas devido a uma série de questões de desigualdades que se agravam com o Covid. E no momento, embora as pessoas comentem muito que nós estamos no mesmo barco, infelizmente nós não estamos. Nós podemos até estar no mesmo naufrágio, mas no mesmo naufrágio tem gente que está de jet ski, lancha, fazendo churrasco, e outros que sequer têm uma boia para sobreviver, e nisso já foram mais de 76 mil vidas. E na favela, as mulheres, elas são a maioria nesse processo, por isso que a gente criou esse programa que é estruturante, é o nosso carro-chefe, que é o Mães da Favela, onde a gente faz uma transferência de renda durante 3 meses para mulheres Mães da Favela através de plataforma digital, e se ela não tiver o celular, chega um cartão onde a gente tem uma resposta muito grande, que é o que a gente chama de Vale Mãe, é R$120 durante 3 meses. E a gente tem uma resposta muito forte das mulheres, porque quando esse dinheiro chega, é uma boia para que ela não se afogue. Mas o que essa mulher provoca de impacto com essa pequena renda, ela ativa a proteção social para crianças e idosos, ela fortalece o comércio local, porque ela negocia as dívidas, movimenta ali, ganha tempo livre, porque hoje uma mãe que tem alguém que tem um salário mais ou menos de classe média, ela tem alguém que ajude ela a criar o menino e tem um certo estresse. Mas a mãe da favela, nesse momento, está extremamente preocupada com o que vai ter para a janta e o que amanhã vai ter para o café da manhã. Então, você vê o nível de desigualdade. E aí, as mães da favela, elas cumprem um papel também de engajamento muito forte, porque metade das nossas lideranças que estão no território realizando as ações emergenciais, elas são mulheres. E nessas ações, nós já mobilizando, transformando em dinheiro, mais de 111 milhões de reais. Depois, quem quiser entrar, eu vou postar aí o link, www.mãedafavela.com.br. Tem lá um site com a transparência, sabendo onde foi tudo. E entre material de higiene, limpeza, comida e higiene pessoal, nós temos mobilizado mais de 100 milhões num movimento muito importante na parceria do terceiro setor, que foi muito criminalizado nos últimos anos, mas está cumprindo um papel, como o amigo Nestor falou, muito importante e estratégico nesse momento. Talvez, se não fosse isso, nós tivéssemos um colapso maior no país, né? E aí a gente faz justiça aqui porque nessa rede a gente acabou virando uma interface entre as pessoas que desesperadamente precisam, não têm a quem recorrer, e uma rede de empresários, de grandes empresas, que vão desde a Volvo até a JBS, até institutos de bancos, né? Empresas de telefonia, empresas como Vale Refeição, PicPay, são empresas que têm sido fundamental para a gente manter a chama da solidariedade acesa e provar que a solidariedade pode ser mais contagiosa do que o vírus. É um primeiro momento aí que eu faço de explanação para a gente abrir o diálogo, que eu acho que essa noite aqui é de muito aprendizado e colaboração. E, novamente, reitero o agradecimento pelo convite. Bom, agora nós temos aí, de uma forma orgânica, tem aqui um movimento, e aqui no chat eu ainda não vi nenhum questionamento nesse sentido, mas tem um registro aqui que me despertou interesse, Preto, que foi uma postagem a respeito, eu estou aqui revendo novamente, que faz um contraponto ao Heron. É o Favela, é pré-candidato aqui na capital, o Chico. É a Favela. É o Favela. É isso, estou pegando aqui para exatamente pegar o que ele colocou, para o Preto Zezé poder fazer esse contraditório aí. Eu acabei que... Mas ele está na área, então vamos ouvir a fala dele, então. Ele falou que não está conseguindo contato lá na favela de São Paulo com o Celso Ataíde, que está tendo dificuldades e que gostaria de deixar registrado. Foi isso que ele colocou lá. Eu sei, mas cadê ele? Mas ele está na sala. Favela? Eu estou pedindo que ele fale o que ele escreveu, se for possível, se ele desejar, né? Bom, então... Favela, você está com áudio? Ele disse que não concorda comigo porque a CUF São Paulo deixou a desejar. Estou tentando falar com o Celso Ataíde para que essa Vale de São Paulo merece respeito.
Algum comentário a respeito desse registro, Zezé, com relação a essa postagem? Eu não entendi. Algum comentário da sua parte com relação a esse registro que foi feito? Eu só não entendi o registro, o que ele está querendo dizer. Eu não entendi. Vamos lá, Heron. Ele disse que a CUF em São Paulo está deixando... Ele quem? Favela, que é uma pessoa do MDB Afro de São Paulo. Uhum. Ele falou que, não concordo, Heron, a CUF em São Paulo deixou a desejar. Estou tentando falar com o Celso Ataíde para falar que essa favela de São Paulo merece respeito. Acho que ele colocou assim. Tem duas coisas estranhas aí. Eu acho que o primeiro é o problema de comunicação. O segundo é que nós estamos em mais de 300 favelas em São Paulo. Nós somos ONG. Eu acho que a cobrança de atuação devia ser mais ao Estado de São Paulo, ao governador João Dória, ao prefeito Bruno Covas, porque nós somos mais um que está colaborando. Eu espero que o amigo, se tiver a fim de colaborar, chegue junto. Sobre respeito, nós temos hoje atuação em mais de 50 municípios no estado de São Paulo. Nós não queremos ser o único ativista da favela, nem estamos reivindicando isso. E o respeito que nós temos para com todos que colaboram com a luta da favela é de igual, e nós consideramos todas, mesmo com o nosso tamanho, nós consideramos importante que todos estão trabalhando na favela, dizendo que nós não somos nem mais nem menos legítimos do que qualquer organização ou trabalho. Quanto ao respeito, eu queria só dizer que a CUFA hoje já tem um evento, a Kilvia, inclusive, estava presente com a gente lá, conheceu um pouco do nosso trabalho, mas só a Taça das Favelas, nós mobilizamos mais de 96 mil jovens, lotamos o Pacaembu, é o maior evento esportivo das favelas de São Paulo, que se tem conhecimento. Não é um evento só de esporte, é uma mobilização social com jovens de 15 a 17 anos. Eu convidaria o amigo para conhecer mais. E antes da gente fazer um juízo de valor, que eu acho que é um dos grandes problemas, não estou falando diretamente do amigo, mas é um momento que é tenso, eu preferia que a gente, por estar no mesmo campo, a gente fosse mais tolerante, mais fraternal e mais carinhoso, tentasse, antes de fazer um juízo de valor, comunicar, porque eu tenho certeza que tudo que a gente tem feito em São Paulo, por si só, já fala do respeito e da consideração que a gente tem por lá. Mas obrigado pela atenção do amigo. Eu também endosso essa colocação do Preto, até porque a pessoa que fez o registro, ele saiu e a coisa fica muito solta, né? Para a gente não ter um embasamento para saber isso. Eu não estou feliz porque o cara não me atendeu, está de mal com a vida, não tem muita consistência. Nós temos aí o Leandro Carvalho, de Itabuna, que no início aqui ele fez uma pergunta. Leandro Carvalho, está na área para repetir a pergunta? Opa, boa noite. Boa, faz a sua pergunta. Agradecendo pela palestra aí. A minha pergunta é, que eu já ouvi bastante isso mesmo, como eu posso e até onde ter lugar de fala no combate ao racismo quando algumas pessoas que... Eu posso não entender realmente o lugar de fala ou a situação, mas até onde eu posso ir no combate ao racismo e endossar algumas falas ou até citar as falas, porque às vezes eu me sinto como eu posso dizer, repudiado só por citar algumas falas. Então, até onde eu posso ir, sendo branco? Como é seu nome? Leandro Carvalho. Você é de onde, Leandro? Sou de Itabuna, sou pré-candidato aqui. Na Bahia, né? Bahia. A Bahia é um dos estados, e Salvador é a capital, que tem um dos maiores contingentes negros no Brasil. Né? O Brasil é um dos países onde tem a maior população negra fora da África. E na Bahia aí você tem os pretos elegendo sequencialmente homens brancos, que é impressionante como a maioria preta não se identifica. A primeira coisa é reconhecer um pouco o processo, Leandro. Eu acho que todos nós, se nós perguntarmos aqui, se aqui fosse um retrato do Brasil e a gente perguntasse quem acredita que existe racismo no Brasil, todos nós iríamos concordar que existe racismo no Brasil. O segundo ponto, quando a gente coloca, e é onde começa a entrar a sua resposta, é quando você coloca quem é racista aqui no Brasil, você não vai ter ninguém assumindo. Então, o racismo do modelo brasileiro, ele é um modelo complexo, sofisticado e que deu certo. Se você olhar todos os dados e as estatísticas, você vai ver.
O grande desafio do que os brancos podem colaborar é sabendo que, primeira coisa, nós não somos iguais. Então, isso é a primeira coisa, porque há um sentimento, muitas vezes. O cara fala, não, mas eu acho que nós somos todos iguais, e que não tem nada a ver, que todas as vidas importam, e que tal e tal. Então, na medida que você reconhece que nós não somos, então onde é que está presente a desigualdade, onde se esconde o racismo? E aí, quando os brancos podem fazer, é reconhecendo primeiro esse processo, e aí reconhecendo como ele se manifesta entre os seus, e dentro do seu lugar, que muitas vezes, por ser branco, você tem acesso, você pode colaborar para que vozes negras tenham mais espaço e construam espaços próprios para que eles falem. Eu tenho só um alerta para fazer quando se fala dos conceitos, né? Esse termo do lugar de fala está muito presente agora, mas eu penso que a agenda de luta racial é protagonismo do negro, mas é uma agenda de toda a sociedade, certo? Não só de pretos. Nós estamos lutando por uma agenda que é de toda a sociedade. Então, eu acho que todo mundo está dentro dessa luta. O que a gente tem que ver é só o papel de cada um e como cada um colabora. Se você hoje perceber a sociedade brasileira, você vai ver que, nesse momento, o debate do antirracismo está presente, tá? Não tem como mais sair da pauta, enganchou. Agora, eu penso uma coisa, que a gente tem que combater uma estrutura do racismo que opera no Brasil desde a escravidão até agora. Não é fácil você combater isso, porque tem mais de 3 séculos de escravidão, depois você tem o despejo da população negra, historicamente construiu um enredo de que isso foi a liberdade, e aí as raças viveram igualitariamente, mas se você voltar no tempo agora e fizer um exercício mental e pensar o que aconteceu na vida do negro no dia 14 de maio, depois que disseram para ele, vai, tu tá livre. E ele foi, diferente dos italianos, não, que foram recebidos com suas famílias, foram convidados, e historiadores pregaram que isso ia ser bom porque ia melhorar o país, que ia embranquecer o país com a herança italiana, chegaram com terra, com endereço, com trabalho. Os negros, depois de escravizados, produzindo riqueza para que o Brasil, né, se transformasse no país que ele é, foram despejados literalmente para lugar nenhum. E até hoje, por exemplo, vocês sabem, no Código de Processo Penal, a lei da vadiagem é oriunda desse período. Mas voltando para o dia 14 de maio, o que aconteceu? Dia 14 de maio, não tendo casa, trabalho, garantias, fundo de garantia, FGTS, nada, a população negra ela foi literalmente jogada à própria sorte e muitos, mais de 65% deles, tiveram que voltar para as fazendas onde eram escravos para trabalhar de graça para não morrer de fome. Então, só você entender, eu estou fazendo esse contexto histórico para entender onde é que entra o branco brasileiro. O branco brasileiro entra, quando a gente fala sobre o racismo, mas geralmente as pessoas levam para o individual. Primeiro que não é um processo individual. Eu não estou falando aqui do Leandro de Itabuna. Eu estou explicando um quadro estrutural para que ele saiba como colabora. Porque muitas vezes, o que acontece? Não, mas o preconceito é social. Não existe um preconceito social, gente. Um conceito antecipadamente para saber de que classe social você é. Não existe isso. Existe o preconceito, é um conceito antecipado. O racismo é a ideia de superioridade de uma raça sobre outra, de etnia. E a discriminação é a seletividade a partir desse critério de cor e de etnia, ok? Para a gente saber o que é cada uma coisa, para a gente não misturar. Passada essa fase de saber o que é cada um, como que combate o estrutural? O estrutural, por exemplo, hoje, se você olhar nos partidos políticos, por exemplo, eu estou falando dos partidos políticos que têm um princípio com democracia, com inclusão, que querem discutir com pautas igualitárias. As estruturas de poder e de mando até hoje têm sido de homens brancos, geralmente de classe média e setores universitários. No entanto, eles falam em nome dessa massa excluída, das mulheres, do negro, do jovem, dos pobres. Quando você vai ver nas estruturas partidárias, eu não estou falando dos partidos de extrema-direita, ou que acha que racismo não existe, ou que acha que os negros são pesados por arroba. Eu estou falando do nosso campo progressista democrático. Há uma dificuldade estrutural nele, que mesmo ele que quer combater isso no seu discurso, nos seus programas partidários, eles reproduzem essa lógica. E aí isso tem a ver com a eleição que está vindo agora. Na eleição que está vindo agora, vai continuar jovens, negros e mulheres sendo tampão do discurso emocionado, mas sem acesso ao grosso do fundo eleitoral? Isso é um debate que nós temos que fazer. Inclusive está em debate no TSE agora a cota para também participar do fundo eleitoral os negros, como já tem as mulheres que conquistaram uma vitória muito bacana nesse processo, apesar de ainda ter aperfeiçoamentos e tal. E os brancos entram entendendo que não se tem como conviver com o racismo. O cara fala, mas eu não tenho culpa do racismo que foi praticado há 300 anos. Não, mas a estrutura estatal que definiu que negro não votava, que definiu... os negros viviam pior que os animais, porque os animais tinham direito a comer. Os negros muitas vezes viravam comida de animal. Os dados estatísticos que estão aí, todos são decisões de Estado. Então, o Estado brasileiro tem por responsabilidade, embora o branco de hoje tenha usufruído ou não dessa estrutura de privilégios,
ele tem a obrigação de corrigir essas distorções. E mesmo na favela, onde muitas vezes o negro e o branco estão em situação de pobreza, morando na mesma rua, passando pelas mesmas dificuldades, quando um branco da favela me chama de macaco, ele sabe do peso que isso tem e eu sei o quanto isso me dói. E por que ele faz isso? Porque se o cara olhar para a sua cara, Leandro, que você mora e tem um cara branco bonito assim na favela também, o cara vai olhar para ele e vai imaginar que ele pode ser filho de um fazendeiro, chefe de uma multinacional, dono de um grande comércio, uma rede de supermercado. Mas quando ele olha para a figura do preto, ele não vê essa figura, porque historicamente também construiu uma associação negativa e no pensamento social uma ideia do negro subalterno e menor. Por isso que quando tem um negro que chega... Eu fui agora, tem gente do Piauí aí, né? Fui gravar um documentário sobre o Mais Médico no Piauí e eu tenho funcionários brancos. Assim, inclusive parecido com você, bem nesse tom de branco aí. E quando eu chego nos hotéis, os gerentes no check-in, eu estou no celular, fico para trás, eles vão na frente. Os gerentes acham que eu sou motorista deles, chofer, segurança, empregado, e muitas vezes eles orientam até onde botar o carro para estacionar mais perto. E eu tenho que intervir, aplicar um constrangimento pedagógico rígido para eles entenderem como é que funciona. O constrangimento pedagógico é simples, é eu chegar na porta do hotel, no check-in, e dizer que nós vamos cancelar a entrada, e me identifico como repórter da afiliada da Rede Globo, vou fazer uma matéria na Rede Globo da cidade, isso acontece várias vezes, e vou fazer uma matéria denunciando o hotel, gera um terror, um desespero, aparece o dono do hotel, aparece o gerente, aparece o cara do RH, todo mundo, e aí eu chamo todo mundo para conversa para dizer, vocês têm que se acostumar que o Brasil é um país diverso e vocês não podem só perceber o negro como empregado subalterno. Inclusive, os negros deviam estar aqui nesse balcão apresentando, e para vocês entenderem que a diversidade é boa, não só na cozinha, no futebol e na música, mas se preparem, vai chegar muito negro aqui, patrão com dinheiro, e eu não vou ficar nesse hotel se vocês não me botarem numa suíte presidencial, ou vai ter um maior escândalo. O resultado é que as pessoas ficam, Deus nos acuda, pedindo desculpa, pelo amor de Deus, chama aí, liga para aí, liga para aquele. Me botaram numa suíte muito linda, passaram 3 meses mandando presente para mim, cartões, e todas as vezes que eu chego lá agora, eles me chamam de Senhor Preto Zezé. Então, isso é um avanço muito bom, pedagogicamente, e já falei para eles que quando eu voltar lá, não adianta só me agradar, tem que ter funcionário preto, gerente, cargo de manda, a negrada não pode ficar só atrás da cortina, limpando o banheiro e servindo café. Não que não seja digno nessas profissões, mas que os negros não podem ser somente reduzidos a isso. E os brancos têm um papel de combater isso, porque se você olhar, hoje o cara fala, mas o negro, qual é o negro? Você não é negro, você é marrom. Gente, branco não tem essa discussão. Pode perguntar quantas vezes saiu para os teus amigos de bar e nós ficamos cara, a menina não gostou de mim, ela me chamou de branco neve. Não, chamou tudo de branco gelo, chamou tudo de branco fogo, não chamou. Não existe esse debate com os brancos, porque o branco já é identificado, ele não passa por esse medo. Eu vou dar ali vários setores. Levante aí suas 2 mãos. Faça assim, 10. Eu vou citar cada situação e você apaga, se você tiver passado por alguma delas, você abaixa o dedo. Tá? Quantas vezes você passou na rua e alguém mudou de calçada? Quantas vezes você passou perto de uma pessoa e ela segurou a bolsa? Quantas vezes no supermercado ou no shopping segurança lhe seguiu? Quantas vezes a polícia lhe parou e pediu nota fiscal do seu documento? Quantas vezes você estava no lugar e só você foi encostado na parede para levar a revista da polícia? Quantas vezes você foi chamado ou ridicularizado pela sua cor da pele e sofreu bullying? Quantas vezes você foi duvidado ou foi renegado no emprego por causa da origem da sua cor? Quantas vezes, numa posição de mando, você foi confundido com o empregado? Quantas vezes, na fila para uma reunião de uma grande empresa, a pessoa da portaria lhe confundiu com o entregador e não com alguém que ia reunir com o dono da empresa? Quantas vezes o segurança de um lugar perguntou para onde você ia, o que você ia fazer naquele estabelecimento? Pois é, essa é a diferença entre brancos e negros no Brasil. Bom, isso aí, da próxima vez que você for para lá, para Zezé, me leva que você é seu motorista, que eu também vou ficar numa presidencial juntinho e não tem problema. Aí você gosta, né, Chico? Chicão. Nestor, já que você não me bota aí na Bahia, eu vou para Zezé, que já dá logo. Mas, Chico, eu viajei para Zezé o Brasil inteiro e é verdade, viu? Os olhos da galera olhando para mim e para ele, de braço dado, andando na rua, era um negócio incrível. Mas aqui na Bahia ele foi tratado bem. Ninguém achou que ele era motorista, não, viu? Ele comeu peixe, andou no Pelourinho, foi no gabinete do prefeito e todo mundo disse que ele era o cara.
Próxima vez que vier a Goiás, me procura que também terá um atendimento VIP aqui em Goiânia. Aí eu sei que eu tenho. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, Pedro Cezé, que é uma pergunta que ela me... É uma pessoa que vem participando de todos os nossos encontros e até eu saber dessa pessoa, eu fiquei extremamente assim, sem palavras, emocionalmente, fora da casa, como diz lá os meus amigos do Sul, lá o Clóvis e companhia, e fiquei fora do chão. E essa pessoa chama-se Marcos. E ele é pai de 7 filhos e todos eles autistas. É um pré-candidato nosso, do MDB no Espírito Santo, e ele faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de perguntar por que os LGBT ganharam o dia inteiro deles em uma avenida e nós, os negros, não temos uma avenida para manifestar as nossas reivindicações. Está contigo, Preto? Eu acho que tem uma premissa também de luta. Os LGBTs, eles conseguiram se organizar, construir unidade. Ele falou que vem amanhã. Tem um nível de organização muito grande na classe média dos LGBTs e interlocução com outros setores. Mas se você for olhar os LGBT preto, pouco aparece. As grandes referências são de LGBT brancos, é muito complicado isso. Agora, a luta do preto ele tem que mudar um pouco a perspectiva. Eu estou refletindo com meus amigos de várias posições, que durante muito tempo nós ficamos... Tintinho, vinho aí, hein? Durante muito tempo, nós ficamos numa posição de reivindicação e aceitando o pouco que nos davam. E é tão claro que o racismo existe no Brasil que se cria uma secretaria de negro num governo federal, um recurso que coloca lá, se coloca 20% de vaga para os negros, quando nós somos 60% da população, segundo a autodeclaração no IBGE. Então, ou a gente muda a premissa de disputar poder e não mais pedaços das coisas, ou nós vamos ficar a ver navios o tempo inteiro, sendo coadjuvante da nossa própria história, e a gente não abre espaços para intervenção direta. Veja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós somos 12% a 13%. Uma agenda dos negros pauta o país inteiro. Porque lá junto os negros crentes, os negros macumbeiros, os negros evangélicos, os negros do Partido Verde, os negros do Partido de Esquerda, os negros skatistas, os negros de partido nenhum, os negros ateus, os negros empresários. Nessa hora é todo mundo preto. O que acontece? A gente tem que ter construções de agendas comuns de nossos interesses. Do contrário, nós nunca vamos conseguir uma agenda ou uma avenida para a gente caminhar. Eu acho que tem que começar a conectar pontas, juntar coisas, juntar os ciclos, acúmulo de força e, principalmente, ter parceria estratégica com brancos que estão dentro da nossa agenda. Que é a história dos negros, onde a gente venceu, nunca a gente venceu sozinho, a gente venceu até a frente, marchou à frente, puxou a marcha, a gente marchou com outras pessoas ao lado, junto, entendendo que a nossa luta era importante e somando força. Fica nos Estados Unidos hoje. Um elemento novo das manifestações americanas é que nunca se teve tanto branco. E os brancos lá estão ficando na frente da manifestação para os policiais não baterem nos manifestantes, porque se os manifestantes fossem só negro na frente, a polícia desce o sarrafo. Então, assim, tem muita coisa mudando no mundo. Eu acho que vai mudar um pouco também a perspectiva da gente de lutar por poder e não mais por misericórdia. Ok, então é um registro válido que realmente eu digo, um contexto que merece, apesar de eu entendi que o Marcos colocou, que na realidade, quer dizer, um segmento tão assim historicamente, popularmente dizendo, muito antigo, né? Nós temos aqui os escravos que vieram e tal, não conseguiram ainda chegar a um grau de, vamos dizer assim, de conjunto de corporativismo que pudesse ter uma execução dos espaços ocupados. Eu acho que foi essa a colocação que ele te fez, Pedro, no sentido de... Fui só virar o ventilador. No sentido, quer dizer, parafraseando o Romário, não é isso? O movimento negro já estava no ônibus há muito tempo. E o LGBT entrou no ônibus e já foi para a janela. Mais ou menos isso que ele está querendo falar, quer dizer, o movimento relativamente mais recente que o negro, e não tiveram essa possibilidade ainda. Faço o registro aqui de 205 pessoas presentes, candidatos, pré-candidatos, o governador de Santa Catarina,
E aqui também está o nosso Alceu Moreira, que é deputado federal do Rio Grande do Sul, presidente do nosso conselho curador da Fundação Ulisses Guimarães. Se ele estiver me ouvindo e quiser fazer uma parte, dá um alô para todo mundo. Alceu. Chico, Opa! eu só queria parabenizar, porque isso sim é um debate que o partido precisa conhecer com profundidade. É didático, absolutamente esclarecedor, coloca pontos cruciais que a gente acaba fazendo a leitura e a compreensão do espaço do negro do Brasil. Eu fico muito orgulhoso de ver que a Fundação mergulha nos debates importantes que acabam servindo como ferramenta de solução para a justiça social nas comunidades. Parabéns, parabéns. Fiquei muito feliz por isso. Obrigado ao senhor pela presença, principalmente, a sua presença aqui como parlamentar, pela experiência, pelo histórico seu dentro da política no Rio Grande do Sul e no Brasil. A sua presença aqui nos deixa muito satisfeitos. Nós estamos com o Brasil inteiro aqui e te ouvir é muito bacana e a tua presença nos deixa muito fortalecido para outros eventos e continuar nessa linha aí que você sempre vem colocando a importância. A Fundação tem essa responsabilidade e obrigação. Muito obrigado, Alceu. Vamos agora, nós temos o Natan. Natan é um candidato a vereador da cidade lá de Rio Claro. Nós temos vários paulistas aqui presentes. Natan, sua pergunta aí, por favor, ao nosso amigo Preto, por favor. Obrigado, Chico. Preto Zezé, queria te fazer uma pergunta em relação ao aspecto econômico. Fala só de onde vocês estão, por favor. Eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo, terra de Ulisses Guimarães. Preto Zezé, a gente sabe que, tirando a questão vamos colocar agora para a questão econômica. Nós sabemos que os Estados Unidos, em comparação ao Brasil, é um país onde há uma liberdade econômica muito maior. Nós sabemos também que os Estados Unidos, em relação ao mercado de trabalho, tem uma desburocratização. O mercado de trabalho lá ele é muito menos incentivado à parte informal do que no Brasil, né, por conta de leis trabalhistas e tudo mais. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu estava lendo uma estatística agora que no governo de Obama, quando Obama assumiu a presidência em 2009, havia taxa de 17% de desemprego para negros americanos. Em 2015, 2016, quando ele deixou o governo, a taxa foi para 7,5%. Quando Donald Trump assumiu a presidência, a taxa caiu para 5,5%. Ainda assim, essa taxa representa quase que o dobro do que o desemprego americano para brancos, que era 3%, quase 4%. Nesse sentido, eu quero te perguntar uma coisa. No Brasil, a gente sabe que o pessoal com viés mais de esquerda não gosta muito de políticas liberais econômicas. Agora, nos Estados Unidos, a gente vê que, pelo menos no mercado de trabalho, essas políticas acabam gerando mais empregos para negros americanos, ou maior acessibilidade ao mercado de trabalho. Eu queria saber com você se existe mesmo essa relação, como você que representa muito bem esse movimento, e se ela existe, se é possível a gente trabalhar nessa questão de liberdade econômica para fazer com que os negros no Brasil tenham, de fato, mais acesso ao mercado de trabalho. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado pela pergunta. Deixa eu emendar também, Preto, até para você ir na sequência dessa narrativa de ordem econômica que o Natan está colocando. Ao finalizar ela, ou mesmo durante o seu contraditório, a sua resposta, você tenta também colocar dentro dessa narrativa a importância da sua colocação em função também do pós-Covid. Qual é a sua expectativa com essa tendência em cima da pergunta do Natan, que você vai responder, mas projetando o impacto principalmente no pós-Covid. Obrigado. Da economia no pós-Covid? Sim, o Natan te colocou uma relação econômica, fazendo um comparativo dos Estados Unidos e do Brasil com relação ao mercado de trabalho negro. Aí você vai ter uma colocação, que vai ser a sua resposta. Em cima disso, nós temos uma expectativa, já que é uma classe que tem realmente essa diferença, como é que será o mercado pós-Covid
esse segmento da sociedade, ou seja, do negro? Tá. Vamos lá. Vamos primeiro ao nosso amigo, o Natan, né? Natan, eu acho que tem umas coisas quando se compara Estados Unidos e Brasil, eu fico sempre com o pé atrás, principalmente agora com a questão do George Floyd e da situação brasileira, é que a nossa construção histórica é bem diferenciada. Enquanto você teve um movimento de luta por direitos civis muito forte, um final da escravidão em que garantiu terra, educação e algumas questões para o negro. No Brasil, a nossa população majoritariamente foi despejada. E você constrói um déficit sobre essa população e uma exclusão de toda e qualquer possibilidade de progresso. E depois chega-se a um nível em que nós falamos que elas, sim, têm agora a liberdade para batalhar pela sua vida, sem ela ter igualdade de oportunidades. Isso é o Brasil. A minha dificuldade com a agenda, e isso é o Brasil que está mostrando, é que, por incrível que pareça, no Brasil, o liberal se tornou um discurso de extrema-direita. Eu não sei, é meio louco. Lá nos Estados Unidos, os liberais que eu conheço são pessoas que seriam chamadas aqui de esquerdas, ou pelo menos pessoas de centro. Mas no Brasil está uma confusão danada. Mas, pegando na base do que é o discurso liberal, do ponto de vista dessa liberdade econômica, se você olhar o que foi a promessa de desregulamentação da legislação trabalhista no Brasil, na reforma trabalhista, que prometeu mais de 1,5 milhão de empregos, a gente não está vendo, não viu isso, e não é o Covid que gerou a crise econômica, nós estávamos já com 14 milhões de desempregados antes do Covid. Hoje, atualmente, eu vi agora o Banco Central aprovou, eu citei aqueles dados das empresas, mas agora o Banco Central aprovou facilidades, isenções de tributos para os bancos que já pegaram aquele 1 bilhão e 200 milhões para poder facilitar o acesso à micro e pequena empresa. E eu dei também os dados que as empresas, bem pouquíssimas, acessaram esse crédito. Porque parte dos bancos, inclusive, não acredita que as empresas vão pagar, que não há uma perspectiva ainda, o que nós estamos caminhando é um desemprego gigante, com empresas fechando, com recessão de 2 dígitos. Comparando ainda Estados Unidos e Brasil, do ponto de vista econômico, nós estamos em 2009 com um PIB de 7,3% de PIB, vamos lá, e nós temos nos Estados Unidos de 23%. Então, quem tem mais, dá mais, né? Então, o trabalhador americano, ele vive menos desigualdade do que o trabalhador brasileiro. E, principalmente, proteção social. Agora, quando você olha para o Brasil, do ponto de vista das garantias, vamos olhar hoje de proteção social, quando a gente compara o trabalhador, e lá também a mesma coisa que aqui, os trabalhadores dos serviços essenciais nos Estados Unidos são os que estão morrendo mais de Covid. E mais grave, eles não têm um SUS para recorrer, porque a estrutura de liberdade, do ponto de vista, que aí a minha divergência e talvez uma pontuação no debate necessário no Brasil. Pela primeira vez, até os liberais estão querendo pontuar um enfrentamento à desigualdade, discutir um formato de Estado para quem mais precisa de Estado, uma discussão sobre eficiência, mas que o Estado brasileiro, que arrecada a receita pública do cidadão brasileiro, ele não seja apropriado somente para os interesses econômicos e gerido como uma empresa. E sem negar que há uma importância, sim, da gente desenvolver um projeto nacional industrial do Brasil, principalmente nas bases agora de o que eu chamo uma economia do cuidado. Então, eu disse com Mônica De Bolle, já participei de debate com Armínio Fraga, inclusive a Mônica De Bolle está me ligando agora. Nesse momento, eu falei dela. Mônica, eu estou aqui numa live com o pessoal falando de ti. Já eu termino e te ligo, tá bom? Eita, tá. Tchau, beijo. Falei de ti, tu apareceu. Eu te citei aqui na live. Beijo. Tchau. Tchau. Então, assim, discutindo um pouco, Natan, como é que nós vamos encontrar uma eficiência no que o Estado não consegue universalizar? Como é que eu vou... Porque também há um discurso que me preocupa no discurso liberal brasileiro, é de que toda vez que se quer vender a eficiência do privado, se esculhamba o Estado. Se desvaloriza o Estado. E nós estamos vendo que o SUS, se não fosse o SUS, talvez a tragédia no Brasil seria uma catástrofe monstruosa. O que eu estou querendo dizer?
negar o privado? Não. É importante os empregos, a garantia mas é preciso discutir no Brasil alto nível de concentração de renda, uma carga tributária que é centrada em produção e consumo, cara, e o acúmulo do capital é cada vez maior. E o que a gente tem visto? O cidadão tá puto com a carga tributária, tá, porque o cara, você aí de São Paulo, o cara que mora na periferia tá comprando um pão e pagando imposto, e o outro que mora no Higienópolis também tá, só que o imposto dele retorna no Higienópolis, em forma de iluminação pública, saneamento, transporte, segurança, o metrô limpinho e tudo. Lá na periferia não retorna, por isso o cara tá puto. Mas o cara lá, ele quer mais Estado, porque de Estado mínimo ele também entende, porque na periferia, na favela, não tem Estado, pô. Até o monopólio da força, em alguns territórios das favelas, o Estado está perdendo, porque facções organizadas de crime estão mandando mais do que o próprio Estado. Então, o que eu quero debater agora na economia é que aquele discurso de juntar o bolo para dividir depois, esse já não funciona mais. As agendas ultraliberais que foram aplicadas nos países com o princípio da austeridade também chegaram ao seu colapso na Europa, e você está tendo, olha como está doido o Brasil, você está tendo políticos de orientação mais à direita, mais liberais, defendendo agora políticas de intervenção estatal para poder, entendendo, inclusive, que proteção social de quem mais precisa agora é também uma possibilidade de uma recuperação econômica mais rápido possível, porque não há rivalidade entre vida e economia. Pelo contrário, elas se complementam. Perfeito. É só acrescentar, desculpa, Chico, é só acrescentar que essa divergência que você falou entre o liberal americano e o liberal brasileiro, ela é uma diferença mais na interpretação da palavra, tá? Mas no sentido econômico, até porque para os brasileiros o economista, um dos mais relevantes, é o Thomas Sowell, ele é um filósofo e economista americano. Mas show de bola, cara. Obrigado, Chico. Você vê agora, o Trump agora está dando renda básica, o mundo inteiro, da direita à esquerda, está discutindo renda básica permanente para salvar as pessoas. O Trump talvez dê agora uma renda básica de $10 mil, o que pode fazer, talvez, a única questão de ganhar a eleição nos Estados Unidos. Show aí. Agora a pergunta do Enio. Tinha uma pergunta colada nessa, que era que você colocou. Foi, Chico, desculpa, perdão. Qual é o tema qual é a preocupação faz até parte do teu tema? Quer dizer, há uma expectativa de toda a sociedade planetária com relação ao pós-Covid. Como nós já sabemos, você expôs aí que há uma diferença muito representativa, você fez agora Higienópolis, a favela e tudo. Quer dizer, qual é a expectativa dessa massa negra trabalhadora ou não trabalhadora, informal, ou não, com a expectativa de termos um país quebrado, literalmente quebrado, no sentido econômico? O que você vê desse futuro de médio prazo? Deixa eu colocar uma coisa. Quando eu falei no início que a Covid agora é vista como um problema grave de crise sanitária, de saúde, mas as favelas, antes do Covid, elas estavam, Chico, com um poder de consumo, ou seja, produção de riqueza, de 119 bilhões. Isso é o PIB do Paraguai ou da Bolívia, ou é do Paraguai e da Bolívia junto, ou do Uruguai sozinho. Então, essa favela não era só carente, tragédia e desgraça, como geralmente aparece nos programas policiais ou retratado na mídia. E isso foi dizimado porque você teve não tem mais fluxo de pessoas para o consumo. Foi construída essa aberração, que é essa falsa rivalidade entre economia e vida, como se pessoas na rua... Você está vendo agora, tem shopping center que caiu 67% o faturamento, porque as pessoas vão guardar o dinheiro e não vão. Vai estar aberto e as pessoas não vão. Você tem Santa Catarina lá, teve shopping lá, e mercado, e restaurante que caiu 87% o faturamento. Então, não vai ter. Então, você vai ter empresas, por exemplo, aqui em Fortaleza, 30% do mercado de comércio e serviço não ressuscita. Não tem como voltar. Não voltará mais. Eles morreram mesmo. Entraram na UTI, foram entubados e morreram. Então, são CNPJs que já eram. O que se está discutindo agora é como é que nós vamos construir uma pactuação, e o que me preocupa é que o caminho econômico escolhido pelo ministro da Economia está indo na contramão econômica até de liberais da mesma escola que ele. Isso é mais preocupante. E quando você tem a diminuição de proteção social, você aumenta o desespero da população. Quando você tem uma ideia de que proteção social, recurso da população, investimento público é prejuízo, e todos os déficits, o dinheiro, né, que teve do superávit tem que ser botado agora para proteger a população. Você fica passando 1,2
2 bilhões para banco, quantos bancos públicos poderiam estar facilitando isso, porque eles já fazem. O BNB já faz, o Banco do Brasil já faz, a Caixa Econômica já faz. No entanto, você tem aí somente 17% das micro e pequenas empresas, que geram 80% do emprego, tendo acesso a esse processo. Falando de CUFA, o que é que nós estamos vendo? Muitas pessoas perguntam, Preto Zezé, quando é que volta ao normal? Eu disse, meu amigo, eu torço para que nunca mais volte aquele estado de indiferença normal, anormal que a gente tinha diante de tanta desigualdade que nós estamos vendo agora. Mas o que nós estamos vendo agora é que, por exemplo, você tem agora uma nova realidade, cara, para a discussão econômica. Por exemplo, no nosso caso, as empresas que estão sendo parceiras em doar alimentos, como uma empresa de ovos, ela vai querer ser nossa sócia no futuro. Uma empresa de telefonia de 5G, ela também vai querer ser nossa sócia no futuro. A minha rede de favela, porque também tem outra coisa, Chico, no debate do movimento social, e aí é um debate que a gente tem feito e nós fomos discriminados. Aqui vai acompanhar, inclusive, o tanto que nós fomos combatidos e perseguidos e caluniados equivocadamente, que nós não víamos rivalidade entre o social e o econômico. E que o nosso trabalho social tinha que estar ligado ao desenvolvimento de questões econômicas na base da pirâmide. Do contrário, nós íamos ficar a vida inteira por reparação em cesta básica. E a CUFA nunca pediu dinheiro. É a primeira vez que a CUFA vai a público pedir dinheiro para fazer ações emergentes. Nunca pediu, pelo contrário. Nós estamos desenvolvendo ações. Agora mesmo, nós acabamos de lançar uma empresa chamada Digital Favela, que é o quê? Hoje, as grandes empresas anunciam num grande artista para fazer uma chamada. O que nós estamos falando? Pega esses 20 milhões, esses 15 milhões, bote na nossa empresa que nós vamos pegar o cara da favela, o líder da igreja, o cara do futebol, o menino do funk, o cara humorista, aquela pessoa do bairro que tem 500, 600 seguidores, e vamos descentralizar com milhões de micro-influenciadores e vai fazer a sua mídia direcionada naquele território. Hoje nós já temos 6 mil favelas conectadas nisso. Tem outra empresa chamada Comunidade Doc, que é de comunicação. Inclusive, nós estamos discutindo agora uma grande campanha já que não tem como manter isolamento social, porque parte da população da favela trabalha nos serviços essenciais, então não tem nem direito, e a outra parte, por questões infraestruturais, desigualdade social, não tem como ficar em casa um barraco com 8 pessoas dentro. Então, o que nós vamos fazer? Abandonar o povo para morrer? Não, vamos ter máscara, vamos ter informação, vamos ter cuidado, vamos ter protocolo, vamos produzir cuidado, a gente já superou tanta coisa junto. Então, assim, nós estamos preparando campanhas intensificadas disso com essa questão. A ideia que eu tenho é que nós vamos ter que rediscutir tudo. Infelizmente, todos nós vamos ter que recomeçar novamente de um monte de coisa. As certezas absolutas são as piores coisas para esse momento, mas uma coisa boa, não dá para a gente repetir o que já deu errado e vamos usar e conduzir e produzir uma pactuação social capaz de diminuir os danos sociais. Hoje está provado, inclusive tem estudo de economistas da Universidade Federal de Minas Gerais, quem for de Minas aí, um abraço, de que se nós tivermos uma adoção de uma renda básica, hoje, juntando os benefícios, vai ter inclusive um debate na Câmara, foi formada uma frente parlamentar agora com mais de 215 deputados e 23 partidos, eu sou inclusive do Conselho, junto com a Unicef e a Oxfam, a CUFA está participando lá, que 45% desse dinheiro volta em forma de tributo, então já diminui o impacto sobre a arrecadação, que a arrecadação impacta no Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, no Fundo de Participação do Estado. Então, assim, você tem que ter um meio termo agora, porque é um momento de crise. A dificuldade, nós não temos retrovisor do que passou e a perspectiva de planejamento para frente. Eu li hoje, falando aí para o Natan, eu li essa semana um artigo no New York Times em que um grande CEO, ele é de um conselho das 500 grandes empresas americanas, eles estão numa crise tremenda de não conseguir planejar a longo prazo, eles não conseguem. Eles entraram em parafuso e não conseguem. Americano, tu sabe, 5 anos, 3 anos para frente, a vida deles é assim, planejada. Eles não estão conseguindo planejar. E é uma aventura enorme e até uma desonestidade, alguém que ouse querer planejar algo diante de uma pandemia como nós nunca vimos, de impactos impensáveis e improváveis. Então, hoje eu penso que proteção social e proteção econômica caminham juntas. Presidente. Espera aí um momentinho, meu amigo. Espera aí que não tem presidente aqui, não. Aqui todo mundo está rapidinho aqui, espera aí. Só um momento aqui para se inscrever. Eu tenho aqui agora para o Pedro Zezé uma pergunta até do engenheiro sanitarista e presidente da Fundação Ulisses Guimarães no estado de Goiânia. E ele gostaria de perguntar a você, já estou fazendo isso, qual a posição da CUFA sobre as reivindicações por infraestrutura na favela? O saneamento é uma reivindicação?
Tá sem som, Preto? Liga aí teu som. Liga. Preto, liga o teu som. Ligado. Valeu. Ligando. O que eu questionei, e já coloquei minha posição para o senador Tasso Gereissati, que é aqui do meu estado, é que eu acho que um projeto dessa magnitude a gente precisa, nesse momento, e aí um conselho para todo mundo que vai ser candidato, para o partido, para a fundação, nesse momento, quanto mais transparente a gente for no debate, quanto mais amplo, quanto mais coletivo, quanto mais a gente democratizar a discussão com os setores interessados, quanto mais esforços forem feitos para traduzir as coisas complexas para a facilidade do que o povo entenda, é melhor, torna mais legítimo, dá mais credibilidade e resgata uma coisa que a política perdeu com a criminalização da política e dos partidos, que é a possibilidade da população entender que a política vale a pena e que ela tem utilidade na vida da população. E aí eu coloquei para ele que, como não foi feito isso, e como o Brasil está nesse ser contra ou a favor, o que acontece? Virou um discurso de privatização da água contra 700 bilhões de investimentos. E aí, é aquela coisa de novo que eu falei para o Natan no início, se constrói uma ideia desgraçada do Estado e uma coisa lindona do setor privado. Quando o setor privado do Brasil, e aí está as tragédias de Mariana, está aí um monte de coisa para dar exemplo de que o setor privado também, se não tem regulação, se não tem transparência, se não tem pactuação com a sociedade, nós também temos problemas sérios no setor privado. Eu nem vou entrar no âmbito da política e da corrupção para não me estender. Mas, ficando aqui ainda nesse cercado, é necessário construir um debate sem demonização e sem polarização. Um debate transparente. Por exemplo, olhando o que foram as experiências que já ocorreram no Brasil. Você tem Sabesp, você tem no Amazonas, você tem experiências que aconteceram em vários lugares do Brasil. Vamos analisar como é que foi lá a qualidade, se realmente o investimento do setor privado chegou para universalizar para todo mundo, se foi cumprido o que se acordou nos contratos. O que me preocupa, inclusive o presidente do Senado disse que ia derrubar até os vetos presidenciais, é que do jeito que está colocado tudo, nesse ou é privatizar a água ou é os 700 bilhões de investimento, a população que é interessada nem tem a universalização por parte do Estado e nem tem o investimento privado com garantias e seriedade para garantir que essa universalização vai ser feita. Por quê? Porque nós não compartilhamos o debate. Mas o saneamento é talvez o maior projeto ambiental brasileiro, porque você tem aí quase que a maioria da população sem acesso a isso. Essa pandemia... Chico! Oi, não. Chico! Fala o seu. Fala. Chico, eu quero pedir perdão para as pessoas que estão inscritas para fazer perguntas, mas eu tenho já outra reunião agora. E eu queria, primeiro, dizer que eu estou maravilhado pela forma como o Zezé tem passado uma série de conhecimento do processo. Mas eu queria, Zé, se tu pudesse nos ajudar, dizer o seguinte: o que fará o nosso futuro prefeito, na sua campanha e quando eleito, para conseguir fazer empreendedorismo cooperativo, habilitando as pessoas com os mais diversos níveis intelectuais para poder gerar emprego e renda, gerar renda. Como o nosso candidato a prefeito vai gerar uma política em que os negros possam ter direito ao acesso a conhecimento, né? Porque as mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Como seria? Teríamos Secretaria de Empreendedorismo Cooperativo? Como desenvolver na sua cabeça? Um projeto para os prefeitos do MDB, independente do tamanho da prefeitura, quando eles saírem do Covid-19, com uma relação capital-trabalho diferente de hoje. Como é que ele habilita as pessoas para ter acesso ao trabalho e à renda? Olá, Preto. Obrigado aí, Zezé. Preto Zezé. O áudio está ligado. Eu acho que a primeira coisa é a gente chamar o setor privado, é chamar quem organiza o trabalho e a produção. Acho que a primeira coisa. A relação é chamar o capital e o trabalho para dentro da roda para discutir de maneira como que nós vamos compartilhar essa riqueza. Porque, assim, os faturamentos do setor financeiro, principalmente, porque é isso que é um prejuízo para o Brasil. O Brasil não tem projeto para o seu parque industrial, não tem projeto nacional de desenvolvimento. Você não tem. O que você tem é a financiarização da economia cada vez mais e esvaziando a possibilidade do Estado ser indutor de política econômica de base. Se você olhar hoje, é só você olhar hoje ao seu... Quando eu vejo essa portaria do Banco Central com essa dificuldade enorme da micro e pequena empresa que gera 88% do emprego no Brasil, ter acesso a crédito, isso é um crime.
Se você possibilitar sua hoje uma política de acesso a crédito na periferia, por exemplo, que é conhecida, é o microcrédito do BNB. A gente poderia ampliar, a gente poderia criar vias econômicas, discutir questão de isenção tributária para a favela, porque se tu faz com empresa de carro, tipo a FIA, tu podia fazer para o trabalhador na periferia, diminuir a conta de luz, diminuir o IPTU dele, diminuir a conta de esgoto, né, de limpeza pública, criar uma via econômica no bairro. Esse é o José, de vez em quando ele faz participações especiais todas as lives. Então, assim, você poderia pensar como é que um município pensa a economia na base, por exemplo, principalmente, infelizmente, a nossa economia nas capitais, nos municípios, a não ser do interior, que gira em torno das aposentadorias rurais, mas nas grandes capitais, nas áreas mais urbanas, gira em torno de comércio e serviço. Então, como é que você dinamiza isso? Chama as grandes empresas para dentro, discute uma relação melhor. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos uma empresa chamada Favela Log, no Rio de Janeiro. Ela é responsável de logística de entrega. A mulher que vende o produto da Natura, ela tinha que ir no shopping para depois ir trazer o produto para a favela para vender. O que nós fizemos? A gente pegou, alugou, chegou numa favela, tem um barraco, tem esse compartimento aqui, nós vamos pegar. 3x2. Vamos alugar, vai daqui 3 pau por mês, vai ser o nosso depósito. Os produtos chegam direto lá. A Natura tinha o quê? Tinha 18 roubos de cargas por mês. Nós reduzimos a 0. O projeto é feito com egresso do sistema penitenciário. Então, eu aumentei a eficiência de entrega, diminuí o tempo, a mulher vendeu mais rápido, diminuiu o custo, a logística ficou mais barata porque ninguém estava roubando as cargas. E o nível de eficiência de entrega da segunda empresa atrás de nós é 42%. Nós estamos com 96% de eficiência. Estou te falando de um ramo, mas você pode abrir vários ramos hoje na área de comunicação, beleza corporal, saúde. Se você olhar, saúde hoje é ao seu. Parece brincadeira, mas saúde está muito centralizado. Eu vi aqui o mapa da Secretaria de Meio Ambiente, os alvarás de abertura, de funcionamento, os negócios de saúde que a comunidade vem pagar 50 contos, 70 contos por uma consulta, com um endocrinologista, né, para fazer um exame de garganta, de visão e tal. Ela tem que sair do bairro dela 1h40 para vir para cá para o centro da cidade, porque ela não pode ficar lá. O desenvolvimento econômico passa também por construir uma cidade que seja viável ficar naquela cidade, que o cara não precise andar 2 horas e meia de ônibus para chegar no seu local de trabalho. Isso tem a ver com a qualidade de vida do trabalhador, com um trabalho decente, com economia pensada para desenvolver o lugar. O cara não precisa sair do Capão Redondo para ir lá para a Zona Norte, cara. Entendeu? Não precisa sair do Sobradinho, do Gama, para ir lá para o plano piloto. Então, você tem que ter uma lógica de cidade pensada com economia, cidade e qualidade de vida para o trabalhador. Aí eu acho que com esse trabalhador, por exemplo, todo mundo precisa ser Silvio Santos, mas o cara que vende o carnê tem que viver dignamente, pô. Ok. Alceu? Obrigado, Chico. Zezé, só queria te dizer o seguinte, Zezé. Eu sempre vejo falar na palavra marginal, e a palavra marginal é uma cidade que centrifuga a pobreza, né? A cidade, em alta rotação, centrifuga a pobreza. A pobreza mora longe porque é o único lugar que ela conseguiu morar. E grandes partes das nossas cidades do Brasil tem o centro da cidade virado num cortiço abandonado, onde tem toda a infraestrutura, não mora ninguém. Porque o garçom tem que morar 4 horas de onde trabalha. E bem pertinho do restaurante onde ele trabalha tem um lugar abandonado por todos. Isso mesmo. A mesma coisa aqui, um monte de gente abandonada. Essa fala do Alceu, ela é recorrente. Ele sempre cita esse problema da realidade dessa centrifugação. Tem aqui algumas perguntas também, presidente. Qual o impacto? Veja bem, quando você fala, deu até esse exemplo agora do empreendedorismo na favela, a favela teria a proteção das próprias pessoas que moram na favela e aí não teria problema, por exemplo, na entrega do material, diferentemente se for entregar o material, a Casa Bahia sair com o caminhão dela voando. Então, a pergunta é que é o seguinte, parece que na favela, quem tem o seu negócio é mais seguro do que fora da favela. E a outra pergunta aqui é qual é o impacto das milícias ao entorno das áreas da favela? O impacto é uma disputa por uma economia que tem lá naquele território, né? Que antes existia também o crime mais de localmente, mas tudo isso é resultado também da ausência de Estado, viu, Chico? Porque
Na medida que eu não fortaleço o protagonismo dos ativistas sociais daquele lugar, na medida que eu marginalizo aquele lugar de infraestrutura, que eu não junto aquele... Eu, por exemplo, faço Minha Casa Minha Vida no meio do nada. O cara vai fazer o quê? Vai alugar apartamento para vir morar de aluguel aqui de novo, no mesmo lugar, cara. É irracional. Então, se eu desenvolvo aqueles territórios, eu impeço que essas forças se apropriem daquele território. Se eu desenvolvo economicamente, socialmente, de infraestrutura. Esses grupos só agem no vácuo da ausência do Estado, é o que eu estou falando. Em alguns territórios desses, nem o monopólio da força da polícia do Estado tem mais, cara. Isso é triste para o Brasil. Isso também é reflexo de um vácuo no debate sobre a segurança pública brasileira, que ficou muito restrito no debate à denúncia de violência policial e um discurso oportunista capturou e coloca como defesa de bandido. E é que a população desesperada, que até melhorou de vida na sua economia de uma década e pouco aí dos governos do PT e tudo, mas que, e seus aliados, mas que, do ponto de vista da segurança pública, de infraestrutura e de mudar essa realidade urbana, passou distante. E está bem distante. Eu vejo aí, nós estamos aí, já reunimos nesse período, Pedro Zezé, 5.300 pessoas só com temas bastante heterogêneos, bastante, quer dizer, e é até uma coisa que ela é, vamos dizer assim, até meio anacrônica, né? Porque se nós não tivéssemos com essa pandemia planetária, talvez não, com certeza nós não teríamos 200 pessoas agora ouvindo você e ouvindo os outros. Olha que coisa anacrônica, que coisa totalmente diferente. Por quê? As pessoas estariam optando por outro tipo de coisa. E a Fundação vem batendo na tecla da importância da pessoa reservar um tempo para o conhecimento. Para reservar o conhecimento. Porque se não tiver a merda do conhecimento, a riqueza do conhecimento, é o que você falou, quer dizer, será que as pessoas agora vão passar a valorizar o sistema SUS? Muita verdade. Muita verdade. Será que vão valorizar o sistema SUS, que é toda hora apedrejado, toda hora valorizado? O próprio entregador, o próprio motoboy, que era um... Hoje as pessoas estão até considerando, dando uma gorjeta, dando uma lambuja, dando não sei o quê, considerando um trabalho de vital, porque enquanto ele se expõe, o outro está comendo, né? Ele está trazendo a pizza para mim, se lascando, e ele está falando. Então, quer dizer, essas coisas conceituais que a Fundação vem batendo e levando para o Brasil inteiro, para que a gente consiga formar essa massa que foi clamada aí por algumas pessoas, nesse sentido a gente para frente. Eu tenho mais duas pessoas para ter pergunta aqui, e o Pedro Zezé, além da generosidade dele, ele também tem um compromisso aí, eu não sei, mas as perguntas aqui estão muitas, os elogios estão muitos, é de Roraima. Me permita aí uma parte aí, Chico. Pois não, deixa eu só. Espera aí, deixa eu só ver aqui, para não furar a fila. Eu não sei se você for sair. Eu vou sair, que eu vou dar aula agora. Então tá bom. Fala aí então, Nestor. Um segundinho. Só a gente pedir perdão a todos, eu vou precisar dar uma aula agora, era 8h20, mas, enfim, dizer, Chico, muito bom essa articulação. Preto Zezé, queria deixar uma pergunta para você, que é, com esse processo de articulação e essa mudança de comportamento, você acha que é possível, através da eleição do maior número de prefeitos negros, vereadores, nessa eleição, uma agenda que a gente está tentando construir, que é um programa que tem uma característica voltada para a comunidade negra, é possível a gente alternar essa agenda perversa que está para uma agenda que inclui os negros num processo de desenvolvimento econômico, social e, sobretudo, de liberdade de conhecimento, já que as escolas públicas elas foram sucateadas e impede hoje quem está na periferia ou até mesmo nos interiores ter um ensino qualificado? Você acha que é possível? Só um momento, Preto, só de responder. Aline, você é próximo. Não chore, não vai embora não, que você é próximo. Fica tranquilo. Vai, Preto. Nestor, meu irmão, é o seguinte. Porque é um momento muito assim, se você acha que alguma coisa está boa, você está ignorando o que está ruim. Se você acha que está tudo ruim, você vira um pessimista. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo, irmão. Eu posso chorar e denunciar a morte das pessoas pelo descaso, por uma falta de uma coordenação nacional, pela negação da questão do Covid, mas isso não impede de eu fazer aniversário do meu filho. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Senão a gente vai enlouquecer, a gente vai entrar numa vibe pirada, vai ficar imobilizado e só ver desgraça. E aí
Por isso que esse discurso de ódio que está aí presente no debate público, ele é prejudicial, porque ele mobiliza a gente fica indignado, a gente entra nessa onda, e a gente que não quer ódio, a gente quer que o país se desenvolva, a gente vai readoecer nessa agenda, porque ela é movediça para nós. Nós vamos entrando, quando der fé, a gente entra na mesma vibe do ódio. Eu vi quando o Bolsonaro anunciou que estava com Covid, um monte de gente querendo que ele morresse, cara. Não, é porque o cara é o fascista, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu vi quando o Bolsonaro foi eleito e o povo da favela votou nele no Rio de Janeiro, o mesmo grupo político que adorou o povo quando foi votado, chamou o povo de merda, mandou o povo se fuder, que o povo merecia morrer, que o povo virou fascista. Então, assim, o Brasil está indo num nível que nós vamos ter que ter um nível de paciência e tranquilidade, mas eu já consigo ver algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos do que eu estou considerando, chamando de agenda pública. O governo federal definiu que era R$200 o auxílio emergencial. Lembra dessa proposta, a primeira? A rede de economia de renda básica, a rede brasileira, juntou uma porrada de gente e foi para cima do Congresso. O Congresso botou para 600, com esticamento para 1.200. Vitória da sociedade, a política incorporou e pau. Derrotaram a proposta de R$200, ok? Agora o Senado discute a renda básica permanente. É outra conquista da sociedade, da agenda pública. O Enem foi adiado pela pressão da galera de novo. Então, assim, as manifestações de aquele domingo que as manifestações teve que a galera do Bolsonaro não foi ninguém para a rua, você teve ali uma virada de página com um novo público, que não estava de vermelho, era um público todo de preto, uma galera mais jovem, a maioria galera negra de periferia, super organizada, dando álcool em gel para todo mundo, com uma máscarazinha organizado, né? Outro nível, mais agressiva, mas com um discurso mais qualificado. No mundo inteiro está tendo uma mobilização em torno de inclusão e de um Estado que sirva para a maioria, isso é consenso, e você tem até setores que nunca falaram disso, defendendo. O próprio presidente do Rodrigo Maia disse, eu era muito visão privada, hoje eu tenho outra visão do SUS. Então, há um deslocamento do pensamento, a juventude na internet, você veja um Felipe Neto da vida, é um sintoma. Aqueles jovens todos estavam ou com ódio da política, a lei à política, ou distante de qualquer discurso de valores coletivos, comunitários, humanitários, igualitários. Estavam fora disso. Hoje não, eles estão dentro desse debate. E de maneira importante, fazendo uma luta na internet, na rede social, que é um terreno que também não tinha espaço para a nossa agenda democrática. Estava perdida e debatida. Então, assim, agora vem uma frente parlamentar da renda básica, um conselho nosso, de fora para dentro. Então, assim, eu acho que vai ganhar na política quem conseguir, se sintonizar com essa agenda que a maioria da população quer, fazer do momento político não um fim em si próprio, mas pensando que tem um pós. Veja o exemplo do Bernie Sanders dos Estados Unidos. Ele perde a eleição e perde as primárias no Partido Democrata. Mas ele continua com o movimento que elege uma porrada de deputado. E tudo preto, latino, árabe, ele consegue manter o movimento andando. Lindo. É preciso que a política ela seja um movimento permanente, não somente da eleição. Senão, o que acontece? A pessoa passa a se distanciar de novo, achando que aquilo tudo é só uma questão eleitoral. E nós temos que voltar a nossa bússola por interesse da sociedade, não somente da urna. Valeu, Preto. Temos aí a Aline Heron. Aline? Obrigada, presidente, pela fala. Zezé, primeiro quero dizer que é um prazer ter você aqui falando para um público tão diverso como é o MDB, que é o meu novo partido, e eu estou muito feliz de estar nessa casa. Eu sou de São Paulo, capital, eu sou filha de uma periferia aqui em Pirituba, zona noroeste da cidade, eu não sei se você conhece. E aí, o que acontece? Eu trabalho com fortalecimento de juventudes de periferia desde que eu me conheço por gente. E eu sou embaixadora no Brasil com mais 5 companheiros de um conselho chamado PAC, que é o Conselho Pan-Africano. A gente busca recursos na China, no Japão, para fortalecer projetos pretos, projetos que visem o desenvolvimento de uma comunidade onde a sua maioria é de gente preta. Em 2018, eu fui candidata a deputada federal por um outro partido, mas muito próximo da base ideológica do MDB. E aí, eu que militei em movimento negro a minha vida inteira, eu não era benquista para a galera do movimento negro, porque eu estava num partido que para eles era um partido de direita, porque a gente tem, como um colega falou agora da questão do liberalismo, alguns partidos de direita se apropriaram do liberalismo no Brasil, e aí eles pautaram que a diferença do liberalismo aqui para os Estados Unidos é que aqui ele é pautado pela meritocracia.
E lá é a liberdade econômica. Então fica difícil mesmo a gente conseguir entender a galera na periferia que eles são liberais, porque não dá para a gente pautar todo mundo dentro da mesma moeda, né? Do mesmo patamar, sendo que cada um sai de um lugar. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acompanho o movimento da CUFA, acompanho o seu trabalho, eu acho sensacional o movimento que vocês fazem, um puta trabalho sério, e que tem ressignificado muito aí os movimentos e tem pautado muitos outros para começar a andar por aí. A minha pergunta é, como que vocês acham que movimentos como a CUFA, que tem esse alcance, que falam com os pretos e falam com os brancos, porque eu acho que essa é a grande sacada, a gente conseguir falar para todos que, olha, a gente não é igual, e essa é a bacana, porque a gente ser diferente é que faz essa diversidade toda desse país. Mas como que a gente consegue fazer, como que movimentos como a CUFA consegue usar a favor de pessoas como eu, e outros aqui dentro dessa sala, que militam por nós, falam para os pretos, trabalham para os pretos, mas aí chega na hora do voto, a galera entende, não, eu não vou votar num partido de branco, porque a Aline é até legal, a Aline trabalha pelos pretos, mas eu não posso ajudar ela a eleger um branco. Como é que a gente consegue desconstruir essa ideia da galera? Você acha que isso é dentro dos partidos? A gente precisa falar mais para os nossos? A CUFA pode ajudar isso dentro dos movimentos partidários? O que você acha dessa ideia? Tá fechado o seu microfone. Preto, abre aí. Aline, eu acho que você está no pensamento atual, nega, porque é o seguinte, a CUFA ela não participa de processo eleitoral, a nossa colaboração é em pautar uma agenda de política pública por uma questão bem prática. A gente acha que a sociedade tem que ter um setor da sociedade organizado para pautar, até porque os políticos eles são transitórios. Como eles no Brasil mudam muito essa coisa de aliança, os políticos brigam, mas eles estão juntos se beijando. E infelizmente, parte do descrédito com a política é essa falta de lealdade a um programa ideológico do próprio partido. A gente não tem 33 partidos, é uma loucura. Mas o que a CUFA colabora? Em pautar uma agenda desses setores, e aí eu acho que ajuda a política a vislumbrar o que nós estamos mostrando. Nós estamos acendendo aqui um monte de luzes. Ó, gente, lá na base está isso aqui, ó. É isso aqui que está acontecendo. E aí cabe a quem estiver mais próximo ou disponível captar isso e transformar numa linguagem. Para nós pretos, dentro da estrutura dos partidos, que tem uma tradição, como toda a sociedade, de monopólio dos brancos, há uma dificuldade enorme que é dar uma construção de unidade entre os movimentos, porque os movimentos negros também, nós somos diversos. Então, não tem uma unidade entre nós. Então, vai ter, inclusive, o cara da Palmares, que acha que não tem escravidão, que o movimento negro não serve para nada e que o Zumbi era um charlatão. Como vai ter alguém que nem o Fernando Holliday, que já é um cara do DEM e tal, tem as ideias dele. Como vai ter outros pretos no PSTU, no PT, no PCdoB, no PSOL. Eu acho que a grande dificuldade nossa é que a gente não construiu ainda um instrumento, ou pelo menos uma articulação de unidade nossa, mesmo que fosse dentro de todos os partidos, mas a gente tivesse um acordo mínimo. Nós somos uma grande unidade mesmo nessa diversidade, percebe? Eu sinto falta disso. Aí eu fico vendo um monte de partido, eu brigo muito com os amigos quando eles ficam sendo submetidos, legitimando uma agenda que não é deles, só que com o nome deles, eles sendo protagonistas da própria história. Isso é muito ruim. O que a gente pode fazer na CUFA? A CUFA é uma entidade que ela não fala de preto, sabe por quê? Porque nós temos uma cota para branco, cara. Se olhar para a CUFA, tu não vai ver branco na direção dela. Tem 10% de cota para branco e os brancos do Sul ficam batendo na porta para nós aumentar para 15%, para 20%, se deixar eles tomam tudo. 50% é para homem, 50% para mulher. Então esse debate de paritário para nós nem existe. Então, certíssimo. Assim, é uma instituição, não, dentro da CUFA já não é debate. Se a gente sabia o que fazer, a gente decidiu e fez. Certo? Então, a outra coisa é que a CUFA não terá mais presidente paulistas e cariocas, por uma questão também, se a CUFA quer corrigir desigualdades regionais, não dá para centralizar de novo, criar mais instituição, que paulistas e cariocas sejam os dirigentes o tempo inteiro e a política passa a ser pautada por esses grupos. Né? Então, assim, tem algumas coisas internas nossas que, aí eu de novo eu digo, não é demérito contra ninguém, não é dizendo que ninguém é melhor ou pior que nós. É a nossa forma, dentro da nossa dinâmica, e não tem só nós lá, pensando dessa maneira. O que a gente pode contribuir? Colaborar com essas leituras e essas provocações para que desse encontro aqui a gente consiga produzir consensos mínimos de entendimento e tem algumas pistas e algumas ideias que possam dialogar com o imaginário da galera, porque também é outra coisa que falta. Ninguém quer mais sentar para conversar nada e com essa porra todo mundo acha que existe uma guerra insana pelo monopólio do bem. Todo mundo está certo, ninguém quer ouvir, ninguém ouve ninguém. Uma crítica que eu te faço, já te vira o teu inimigo, ou tu vira a minha. Então, não tem sentido isso.
Isso não é ambiente, isso não é política. Então, precisa a gente construir uma ambiência onde a nossa diversidade seja positiva, a gente tem a possibilidade de construir uma agenda comum e as oposições e as diferenças a gente vai mantendo, segurando com paciência. Mas eu acho que você, para mim, é uma inspiração. Eu não vejo você como uma mulher preta, escrota e tal, até porque eu acho difícil o preto ser neoliberal e ultraliberal aqui no Brasil, porque o histórico do negro, e aí eu considero, eu falo muito com meus amigos militantes dos movimentos, vocês têm que entender que depois do governo do Lula e seus aliados surgiu uma geração de preto mais exigente, mais qualificada de pensamento, e que conseguiu entender que o que ele recebe do Estado não é favor, é direito. Por isso ele cobra mais, ele briga mais. Infelizmente, parte da esquerda entendeu isso como golpe, como ingratidão, como se a política realmente fosse favor. E essa população está ciente, está extremamente voltada para valores democráticos e progressistas, mas ela não está mais a fim de ser bucha de partido nenhum. Então, como é que o partido abre um diálogo com essa galera sem menosprezar essa inteligência? Por exemplo, quando eu vejo falando dos evangélicos, por exemplo, que a maior religião preta brasileira, que a maioria dos pretos estão no pentecostalismo, que a maioria estão na favela e estão na igreja, não estão na região afro. É outro problema que eu falo. O movimento tem que entender que a vida do negro em si já é uma militância para sobreviver no Brasil. Ser preto no Brasil é difícil pra cacete. Ser mulher preta no Brasil, Jesus Cristo, cara. É um negócio, você sabe melhor que eu, nega. Nós estamos nas bases do negócio. Então é preciso a gente ter um pouco de tranquilidade, procurar dialogar e construir pontes e consensos possíveis e ter paciência. Na política, eu acho que a gente está construindo um processo novo. Nós vamos ter uma eleição nova agora, nós vamos ter uma eleição no mês de novembro, nós vamos ter uma eleição em que está no TSE uma discussão sobre 30% para os negros. Isso muda muita coisa. Se o PMDB for inteligente, politicamente, como tem muita gente que é passado na casca do alho, entende do ramo, tem que notar que a política está mudando, a comunicação nas redes é outra coisa, a galera está mais jovem, mais exigente, a galera quer mais Estado que funcione, mais eficiente e quer participar das decisões, não ser coadjuvante da sua própria história. Se for safo, vai sintonizando nesse caminho. Legal, legal. Rapaz, o Pedro Zezé tem agora a República do Ceará. A República do Ceará quer fazer pergunta. Então tem a Rosângela e tem o Heron. Ainda bem que aqui o Heron se manifestou. Mas a República do Ceará quer fazer uma... Claro. Eu me manifestei. Tu que me ignorou, eu resolvi baixar minha mãozinha. Olha deixa pro preto hoje, viu, Chico? Olha o pau quebrando hoje. Ceará é monopólio. Os cearenses são assim, cara. É uma mistura de judeu, é mistura de negócio de judeu, resistência indígena e a esperteza dos pretos. O Kilber, então o Heron já te excluiu. Então ele já te excluiu com coloração. Ixi, então, garante uma cota de 20% aí, pô, para Kilber e para Rosângela, cara. Então, vamos fazer o seguinte, vamos por tonalidade. Eu vou ser rápido. Hoje é dia de preto. Vamos lá, vamos por tonalidade. Heron, Rosângela e Kilber. Vamos ser bem pontuais para a gente fechar. Vai ter um levante do resto do país, hein? Vamos lá. Bom, primeiro, o Preto, depois mandar um abraço para a Cíntia. Eu também sou do serviço social, admiro muito o trabalho dela dentro do serviço social. Eu ia pedir para falar sobre a questão da violência policial, enfim, mas eu vou pegar um pouco dessa última fala sobre a questão política, né? Assim, a gente tem que aproveitar esse momento Vidas Negras Importam. E eu fiz uma reflexão dentro do MDB Afro sobre Vidas Negras Importam nesse momento, e aí todos os brancos querem levantar a mão, massa, né? Vidas Negras Importam, todo mundo está dizendo isso. E aí depois, como já vem passado, né? Como já passou um pouco, né? À toa que a gente teve o exemplo da senhora que também teve questão do policial lá, que o pé sobre o pescoço dela, e não houve nenhuma manifestação do Brasil como teve em relação aos Estados Unidos. E aí eu lembrei de uma história que eu vou pegar muito o que tu estava falando agora. Tem uma lei que foi aprovada já no Senado, que era do senador Capibaribe, se eu não me engano, do Espírito Santo, que destinava também 5% do fundo partidário para negros e negras. Porque não adianta, dentro dos partidos políticos, tem que discutir, tem eleição esse ano, talvez o TSE tenha essa definição, e aí quando acaba a eleição, acaba a nossa participação, porque nós não temos, o partido não nos dá, muitas vezes, em todos os partidos, estrutura para estar discutindo a participação dos negros e das negras nesse movimento político, né? E sem estrutura, eu pego muito o que a Laís fala, Laís da Bahia, discutindo com ela, que não adianta a gente ter uma reunião do diretório municipal à noite, e aí os negros, como são da periferia, tem que sair antes, porque a reunião vai até depois das 10 horas, e aí geralmente as decisões são feitas no final, e aí nós temos que sair antes, que temos que pegar um ônibus para ir para casa. Então, se não nos dá a oportunidade
de estar nos partidos, aí fica difícil militar. Por isso que foi que fosse incluído nesse projeto que a gente vai estar apresentando, que o MDB essa aprovação na Câmara dos Deputados, porque será muito importante, não só no período eleitoral, porque a gente não faz política só, como tu mesmo falou agora, dentro do período eleitoral, a gente faz política também depois, né? Porque não adianta garantir uma estrutura para daqui a 2 meses, aí quando for dezembro, nós nos acabamos que não tem essa estrutura. E eu queria que tu falasse um pouco, continuasse um pouco dessa discussão da participação do negro nos partidos. Você tem uma experiência sobre isso, e mais um pouco essa ideia dessa aprovação dessa lei dos 5% do fundo partidário para a participação de negros e negras na política. A CUFA, alguns de nós se deslocou da CUFA na eleição passada para ajudar a construir o Partido das Favelas, que era um partido de negros, porque aí, majoritariamente, as favelas são formadas por negros. A gente fez uma corrida monstruosa para isso. Foi a nossa colaboração democrática. Aí teve nomes que saíram candidatos para ajudar a divulgar mais, né, durante a campanha. Inclusive, saí candidato pelo PCdoB aqui. Aí ajudei, acho que dei uma visibilidade legal. Hoje tem muita gente bacana. Foi a nossa colaboração para esse processo. Depois retornamos para a CUFA para continuar nesse trabalho. Mas é um caminho árduo. Quem vai tem que saber. A vida partidária, ela não é uma dádiva, ninguém vai dar nada. Existe uma construção diária. Existem essas estruturas de desigualdade, existe porque existe em toda a sociedade, mas eu acho que a gente tem que começar a construir, mesmo dentro do partido, um debate. Porque, por exemplo, hoje toda mulher acha que vai ser eleita porque é mulher. Hoje todo negro acha que vai ser eleito porque é negro. Até que trabalha. E aí a eleição não funciona assim. Na vida real não funciona assim. Existe um mundo, um jogo próprio da política que a gente tem que entender para saber jogar. E a gente é muito ingênuo e joga pouco nesse jogo. A gente tem pouca experiência nisso, porque a gente também tem pouca experiência com estruturas de poder, porque nós fomos alijados delas o tempo todo. Os partidos não são diferentes. O que eu estou querendo alertar para as direções partidárias que têm conversado comigo é que, se bem perceber hoje, entregue o partido a essas pessoas. Elas são futuras, elas são a possibilidade de renovar, de dialogar com o que está aí. E eu sei que é difícil renovar. É muito difícil renovar, porque tem gente que deu a vida inteira para construir um partido e, de repente, não vai acreditar que não está mais dialogando, não está mais no seu tempo. E é muito difícil, não é uma coisa fácil, não tem romantismo nisso. É uma conquista, uma busca, uma luta diária, e não é fácil, tem conflito, tem decepção, tem desencontro, tem injustiça, tem porradaria. É a vida real. O poder ninguém dá. O poder se conquista e se constrói. Então não adianta também ficar num canto, sentado, chorando, o partido não me deu, agora você vai ter que jogar a política. A política ganha quem agrega e quem sabe somar. Na política, quem divide, perde. Se você for um preto inteligente ou uma preta, você vai procurar somar com quem soma mais com você, se posicionar no lugar legal, e para quando a bola cair na área ou perto do seu pé, você vai chutar para o fundo da rede. Olá, Rosângela. Boa noite a todos. Zezé, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aqui, eu não queria nem fazer pergunta, eu queria lançar uma ideia. A gente sabe que o movimento de mulheres é talvez o mais antigo e mais organizado, e que muitos vieram, o próprio movimento LGBT teve nas mulheres aliadas que ajudaram a que houvesse abertura, e uma das coisas que, bem ou mal, nós fizemos foi criar um fórum de mulheres partidárias. Nesse fórum estão representados os órgãos de mulheres, os núcleos de mulheres de todos os partidos. E foi assim, havendo esse diálogo, que muitas vezes se conseguiu avançar em termos de legislação dentro do Congresso. Eu acho que as negras e negros aqui presentes podem começar, pode ser até uma proposta do partido, do MDB, de começar esse fórum partidário negro, juntando os movimentos, os núcleos negros, afros, dos outros partidos, para começar a ter uma discussão de uma agenda que seja comum, guardadas as diferenças de ideologia, de estatuto de cada partido. Talvez seja uma forma de juntar forças, conseguir recomeçar a dialogar e conseguir fazer com que haja uma maior inserção dos negros na política no Brasil.
é uma sugestão que fica, porque eu acho que, mesmo com todos os defeitos, a Kilvia participou muito do Fórum de Mulheres Partidárias, sabe da experiência, sabe que também nesses fóruns tem problemas, mas, de uma forma geral, você conseguiu chegar a pautas únicas de mulheres de diferentes partidos. Eu acho que talvez seja uma forma de organizar e pressionar com os movimentos negros de todos os partidos, atuando junto, tirando uma posição que force um pouquinho essa agenda a ir para frente, né? Que é uma forma da gente fazer isso. É uma experiência que nós tivemos, precisa também, no movimento de mulheres, ser aprimorado, mas é um momento, é um caminho que eu acho que o Nestor, infelizmente, saiu, que é o nosso presidente do Afro, mas tem a Aline aqui, tem o Heron, eu vi outras pessoas aqui que eu conheço, que não estão na minha tela nesse momento, mas conversem, vê se consegue, como é que... entre em contato com quem é do movimento dos núcleos afro dos outros partidos, para tentar fazer essa agenda nacional, porque a pressão ela só é sentida quando ela é constante e é grande. Quando fica um brigando aqui pelo espaço, outro ali, outro acolá, e as forças se perdem. Se houver uma convergência, uma pauta comum para todos esses partidos, os seus núcleos afro, eu acho que talvez a gente consiga avançar. É uma forma de tentar fazer com que isso tenha uma força maior territorialmente no Brasil. E uma coisa que eu queria que o Zezé falasse, ele falou sobre como é que é mesmo, Zezé, que você falou até no lançamento do seu livro aqui? Constrangimento pedagógico? O constrangimento pedagógico. Todo mundo estranha que vai falar com preto, aí diz assim, Zezé, e não fala o preto. Ele se apresenta muito prazer, Preto Zezé. Conta para eles a história de por que o Preto Zezé sempre. Boa, Rosane, essa lembrança. O Preto Zezé ele vem dentro da ideia de constrangimento pedagógico, porque as pessoas começam... Tem jornalista que até hoje liga e chama Pedro. Eu digo, não é preto. Ela, tá, desculpa. Aí eu disse, é preto, quando o gato preto. Ela, não quis dizer isso, porque as pessoas têm construído um estigma, e na hora que você coloca o nome preto, as pessoas vão ficar, preto? Mas é preto ou negro? A pessoa fica naquela, né? E aí daqui a pouco a gente está conversando e preto passa a ser nome próprio, porque a gente começou a entender que as pessoas não podem ser divididas por cor da sua pele e que isso não pode ser o centro da nossa vivência, das nossas relações. Então você desestigmatiza e transforma o estigma em carisma. Cheguei uma vez no aeroporto de Nova York e tinha uma mulher branca e um homem branco lá com a placa. Mr. Preto Zezé. Eu disse, puta que eu pariu. Agora o estigma virou carisma a nível internacional. Estou falando aqui agora... Você precisa de um assessor, eu vou andar com você. Recepção em aeroporto, show, tá bom demais, caraca. Ô, Kilvia. Oi, Chico. Então, para não dizer que você está segregada por ser uma galega, né? Que essa é a terminologia para alguns brancos e em terras de não muito brancos, faça a sua profissão também, Kilvinha. Na verdade, eu tinha um monte de coisa para contribuir no início, mas a gente já está muito avançado na hora. Isso. É porque eu fiz uma série de questionamentos, eu convivo muito com o Zezé, para minha honra, orgulho e privilégio, eu convivo muito com o Zezé no dia a dia e a gente tem uma relação em que levanta cada dia uma aula diferente, a cada minuto eu aprendo muito com o Preto Zezé. E aí eu tinha feito aqui uma listinha de coisas que eu queria que ele fizesse referência nesse nosso bate-papo, porque eu acho que seria interessante, porque os PMDBistas precisam ouvir mais pessoas como o Preto Zezé. Eu acho que a gente fica muito fechado na nossa bolha e o Zezé tem um conhecimento que é realmente impagável. Eu acho que a gente tinha que aproveitar essa oportunidade para várias e várias outras formas de extrair dele toda essa vivência. Eu ia falar também sobre a questão do constrangimento pedagógico, do Preto Zezé, do nome que a gente anda por aí no Congresso Nacional, quando ele fala, eu digo que estou chegando com o Preto Zezé, o pessoal fica todo se tremendo, e eu ia pedir para ele falar um pouco sobre isso também, e a Rosângela já falou. Então, na verdade, eu queria mais agradecer, viu, Zezé, pela sua participação,
Obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que essa seja a primeira experiência de muitas, porque a galera precisa mais, dentro do MDB, dentro da Fundação, debater essa questão da raça. Aqui tinha alguns comentários, Zezé, que diziam assim, eu não sou negro não, eu sou preto. Isso foi um colega nosso que falou, não sei quem, depois eu dou uma olhada e te falo. Quer dizer, isso também é outro questionamento, que as pessoas ainda não sabem diferenciar aquela coisa de ser branco e participar do movimento, defender, como assim? Qual é a sua participação, no que é que você contribui? Então, assim, tinha muitas coisas que eu acho que a gente poderia conversar, fica para uma próxima reunião, eu espero que o Zezé aceite nosso convite novamente, e aí a gente volta a falar sobre esses papos, ok? Obrigada a todos, Zezé, valeu. Legal que esse é o objetivo, e o que a Rosângela está propondo, o Preto, na realidade, nós já estamos praticando. A Fundação já está praticando. Só que essas coisas ela tem que ser, no meu entendimento, já passado um pouquinho de experiência da história da vida, principalmente na política, tem que ser com esse conceito que a Fundação está fazendo e com porrada. Porque também, senão não acontece num tempo e ninguém vê nada ser realizado. Eu acho que essa decisão da CFE com relação à parte financeira, ela vai dar uma outra conotação, uma outra dinâmica para o negro, de certa forma. Falar, como você falou, hoje nós fizemos uma reunião, Rosângela, para o seu conhecimento, então presente aqui da reunião que nós fizemos hoje, está aqui o nosso camarada Luiz, lá do Paraná, e está a Ana de Mato Grosso do Sul. Exatamente as palavras que eu usei para os dois, nós tivemos uma reunião aí para ter um segmento aí com a África que a gente está fazendo. Não tem lugar para... Isso não é um playground. Política não é um playground. Eu vi teu filho entrando aí, não é um playground. Nós temos que ter uma metodologia, planejamento para encarar o que é política. As pessoas falam assim, mas no Congresso tem a bancada evangélica. Ótimo. Cria uma bancada. Tu quer a bancada de quê? Dos borracheiros? A bancada do farmacêutico? Cria a sua, pô. Em vez de ficar fazendo... Não, tem a bancada da bala, então cria a bancada do sorvete. Porque não é esse jogo, é jogo, para ser jogado. E se esse jogo não for jogado, respeitando o que é o jogo, nós vamos ficar de fora. E aí está aí o Aloysio e a Ana, que eu falei, se nós não tivermos os pretos, os negros ou o afro no comando de uma Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, nós não tivermos representações de fato, ou seja, se o pessoal não vier para o campo para disputar uma eleição, isso provavelmente vai demorar muito mais tempo do que chamou. Quer dizer, o João Willis, quando foi eleito, a legislatura atrás, ele foi a rebote de um movimento. Ele foi pela soma de uma coligação de votos, não foi pelo voto dele. Depois ele se potencializou. Então, isso aí nós já estamos fazendo, dona Rosângela, o fato é, o que nós estamos fazendo isso é hoje. Nós estamos com um grupo de diversidade recém-criado no ano passado, que já tem 100 candidatos do MDB Diversidade. Nós estamos aí com um envolvimento com o MDB também socioambiental. Quer dizer, a Fundação está fazendo esse papel que cabe a ela. Agora, cabe à Fundação, junto com essas pessoas da sociedade, forçar o partido para quebrar o que você falou. Se nós não quebrarmos, ali é melhor falar, conquistar os espaços, ninguém dá espaço para ninguém, não. Aí volto a repetir o Romário. Cheguei aqui primeiro, estou na janela, não saio, não. Então, esse é o resumo, estamos fazendo isso e queria deixar aí a palavra final aí para você se despedir da galera, já te agradecendo em nome da nossa fundação, da direção nacional, que é composta hoje pelo sociólogo Moreira Franco, ex-ministro, Padilha, ex-prefeito, deputado federal, João Henrique, ex-ministro também, deputado federal, e o Baleia Rossi, nosso presidente. Em nome dessa direção, eu agradeço aí o teu carinho por nos receber, a República do Ceará. Eu agradeço aí por ter te convencido a estar com a gente hoje. Tá certo? Nosso muito obrigado. Lembrando a todos que semana que vem continua. Nós não vamos ter o Preto Zezé, mas nós vamos ter a Branca Ângela, que é uma advogada extremamente capacitada, vice-presidente do Instituto do Direito Eleitoral,
Depois nós vamos ter um jovem do Rio Grande do Sul chamado Vini, que vai falar sobre empreendedorismo. É um garoto do cacete, com conteúdo muito bacana. E depois nós vamos ter uma palestra mesmo sobre o saneamento e esse novo marco regulatório que fez chuva novamente, que puta merda, só no Brasil. Então, Preto, meu abraço, meu carinho a você, muito obrigado. E, com certeza, você criou aqui aumentou aqui o teu banco de dados. Fã-clube. Teu fã-clube. Só que dos fã-clubes eu sou o número 1. Nos hotéis, nas viagens, eu sou o número 1. Um abraço. Eu já pedi a Kilvia para apresentar a CUFA, viu? Ela que não... A palavra é sua, Preto, para o encerramento. Um beijo, obrigado. Eu queria aqui aproveitar, agradecer aqui a vocês, né? Porque a gente são 9 horas já, a gente está aqui desde as 7, e a intensidade, se a gente colocasse mais uma hora, a conversa ia rendendo. Então, isso é o sinal de que a nossa conversa política, ela não é uma política... A mãe está trabalhando. Já, o papai também. Isso é sinal de que a política para nós não é uma coisa fria, cosmética e que cabe numa planilha de Excel, mas isso mexe com a vida da gente, com o sentimento da gente. Que bom que a política ainda faz isso com a gente, né? Que ainda tem sentido, ainda dá sentido para nossas vidas. A outra é fazer uma homenagem aí à minha amiga Kilvia pelo convite, sempre carinhosa, sempre atenciosa, sempre cuidadosa. É uma pessoa que tem colaborado muito para ajudar a CUFA no Ceará e no Brasil. Ela tem sido da cota de brancos. Toda hora, qualquer bucha a gente chama ela. Ela é a nossa mulher do operacional, do institucional, do mundo.gov, do mundo do assalto. Tem ajudado muita gente. Agradecer, minha amigona, que a gente possa se encontrar o mais rápido. E queria pedir para todos vocês, eu sei que nesse momento a gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém, que a gente se some a alguma atividade de solidariedade, porque nós vamos para uma situação muito difícil, a maioria da população do nosso povo, infelizmente. A gente não tem uma direção política, uma agenda política e econômica que beneficie, que priorize essas pessoas. Então, nós vamos ter que segurar no braço os cacos do país e recuperar. E eu acredito que a gente não vai deixar a chama se apagar, porque a esperança para nós não é uma opção, é a nossa decisão de vida. Então, a gente não pode abandonar e tem que provar que a solidariedade, para nós, é um princípio que ela vai ser mais contagiosa do que o vírus. Obrigado. Boa noite, beijo no coração de vocês. Me sigam nas redes sociais, se quiser qualquer coisa lá, estamos lá. @PretoZezé, me acha em qualquer lugar, tá bom? Boa noite, beijão. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, Pandinha. Tchau, Pandinha. Alô, Chico, boa noite. Zezé, saudade, querido. Tem que vir pro sul. Chico Donato, um abraço. Eu vim correndo. Quando terminou a outra, eu vim correndo. Eu não admito que eu perdi, mas eu vou ver tudo. Vou ver tudo. Até mais, Lisiane. Obrigada, gente. Valeu. Gente, boa noite. Precisamos fazer uma revolução. Valeu, Heron. Valeu, nosso presidente da continuação essa de hoje, hein? Valeu a todos. Tchau, gente. Valeu, boa noite. Boa noite. Esse universo aqui, ó. Tchau, Zezé, obrigado. Mais de 5.000 pessoas aí depois que a pandemia começou. Boa noite, Juscelia. Boa noite, Beth. Boa noite, Eric. Boa noite, Beth. Boa noite. Valeu pela presença. Boa noite a todos aí também. Beijo nas Ulisses Guimarães aí. Boa noite. Tem que ver, tem mais, Fugianos. Abraço. Boa noite, dona Elisiane. Tchau. Boa noite, meu vereador. O Natan ainda está aqui? O Natan ainda está por aqui? Não, o Natan saiu, Rosângela. Ah, tá. Tá bom da gente ter uma conversinha com ele, como é que o branco faz na luta antirracista, viu? Ajudar. Porque a pergunta mais honesta, eu acho a pergunta mais honesta. A gente tem que saber que há limitações para a gente entender algo que nós não sentimos literalmente na pele, né? Que é o racismo. E saber lidar com ele no sentido de reconhecer o que tem na gente
e entender como é que a gente pode terminar com ele, é tarefa de todo mundo. A gente não vai ter uma sociedade boa. O primeiro passo é entender que nós somos privilegiados e ponto. Se as pessoas entenderem que não somos iguais, que não somos iguais. Quando nós descobrimos que não somos iguais, começamos a tratar de forma diferenciada a situação. Exatamente, nós não partimos do mesmo lugar. Exatamente. E nenhuma sociedade melhora se não incluir negros, brancos, população LGBT. Enquanto tiver alguém ficado para trás, a sociedade não melhora. Vou indo que acabou a bateria. Beijo, beijo. Beijo, foi uma alegria. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Estava ótimo. Desculpem não ter participado hoje. Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, boa noite, muito obrigado. E foi de bastante conhecimento, hein? Muito bom. Parabéns ao moço apresentador aí. Muito bom, muito obrigado, hein?